Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Além do Código. E hoje temos uma convidada, né? Já estava na hora de um empoderamento feminino nisso aqui, né? Hoje a gente vai conversar aqui com a Gabriela Mota, né? Com a Gabi. E hoje ela vai compartilhar aí as experiências dela. Primeiramente, Gabi, obrigado aí por ter aceitado participar aqui com a gente. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Aqui do Além do Código. É um prazer estar aqui com vocês, assim, inenarrável, porque valeu aí por ser um homem inteligente, dar o espaço aí para as mulheres e principalmente o que é muito importante, né, dentro da computação, já que a gente, inclusive, na NTT Data, que é a empresa onde eu atuei recentemente, existe um incentivo muito grande para que as mulheres se engajem cada vez mais na TI, né, para que a mulher tire da cabeça essa ideia de que a TI não é para elas, porque há muita matemática e uma série de questões, e poder ter esse espaço aqui, tanto no mundo dos videntes, como eu costumo brincar, né, no mundo aí da Cegolândia, com certeza quebra muitos paradigmas, muitas barreiras. Então eu te agradeço por essa oportunidade. Sim, com certeza. Espero que mais mulheres que estejam ouvindo aqui se inspirem também a entrar nessa área que realmente a gente está precisando aí de mulher, né? Acho que mulher tem raciocínio lógico melhor que os homens, então tá precisando de um empoderamento feminino nessa área. Olha, brincadeiras à parte, eu não queria falar não, mas concordo com você. Na verdade, assim, a mulher é muito detalhista, o que ajuda muito, por exemplo, principalmente na questão de desenvolver, né, produtos ainda com uma maior e uma melhor experiência dentro, além dos códigos, na questão de o X, né, ou o X, como chamamos em inglês, na questão de UX Writer, que é na questão de escrita, porque você pode reparar que a maioria das mulheres são as pessoas que mais gostam de português. Pode contar nos dedos quantos caras você já conversou e que gostam de português. Não sei nem se você se encaixa, por exemplo, né? Mas, não me encaixo não sou muito fã. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. Você sou de exatas. Aí, ó. O Will, como eu já estou chamando ele lerdamente. Fica à vontade. Como eu falei agora, você, né? Não sei se, como eu falei, não sei se ele se encaixa no padrão, é que talvez ele ia ser uma exceção, tipo, amo português. Mas ele, como todos os homens, o meu irmão, por exemplo, que é um menino de 20 anos, que já lida com o público no trabalho dele, ele é um cara que não gosta de português. Eu falo, cara, mas você lida com o público, você tem que escrever, você tem que... não, mas eu não gosto. Então, assim, por quê? Porque só seres detalhistas como mulheres, para gostar dessa linguagem, atuariam muito bem como X-Writer na tecnologia, por exemplo, né? Que é a escrita das matérias que vão vir nas telas, né? Sim. E uma série de coisas. Meu negócio é mais if, else, while. Eu não quero saber do objeto direto, do sujeito, não sei das quantas. Olha, o if, o else, o while, pra mim são 3 nomes de filhos, tá? Já avisou. Acho que eu prefiro os últimos, objeto direto, indireto. Pois é. E aí, uma pergunta aí que eu sempre faço pros convidados aqui a respeito da deficiência visual. Você já enxergou, você perdeu a visão depois, já nasceu cega, ou se perdeu a visão depois? Quando é que você resolveu ficar cega? Bom, na verdade eu sou bem rebelde, né? Eu virei pra fábrica e já falei, olha, eu quero vir com defeito, tá? Eu quero com os faróis apagados desde o início. Bom, mas descontraídamente aqui, descontraindo aqui, né, na verdade, o que ocorre? Eu já nasci cega em função de um glaucoma congênito. E são aqueles mistérios, né? Os médicos não entendem porque que ele já ocorre dentro do útero, né? Quando eu já nasci com os olhos bem grandes, bem azuis. A minha mãe nem chegou a me ver no primeiro dia de nascimento. Quem percebeu? E você a ela, pelo jeito, né? Não. Principalmente, essa é a parte mais importante. Essa é a parte mais, assim, fundamental. Eu muito menos cheguei a vê-la. Exatamente. Essa é a parte crucial da coisa. E aí, no primeiro dia, eu já vim aqui pra capital, onde eu resido hoje, né? No meu primeiro dia de nascida. Isso aí é só 29 aninhos atrás. Tô jovem. E aí, por conta disso,
Desde então, eu nunca enxerguei e já foram feitas aí tentativas, pesquisas e tudo, né? E tem uma série de pesquisas com células-tronco e tal, mas por enquanto os faróis continuam apagados. Desde 1995. Logo atrás, semana passada. Exatamente. Por aí, cara, semana passada, ó. Nem vimos passar. 29, fica aí mentindo. Você tem jeito de uns 18, fica aí mentindo. Saudade dos meus 18. Começando a vida universitária, fingindo ser mais velha. E aí, então, como é que foi na escola? Era, então, escola adaptada, já com os materiais, sei lá, táteis, essas coisas? Então, como eu brinco, né, hoje com muito orgulho, eu sou da roça, né? Eu moro na capital já tem 3 anos, mas antes eu morava na minha cidade natal, que fica a 250 quilômetros daqui. E como você pode imaginar, na roça você não tem muito recurso, né? No interior a gente não tem muito recurso. Você vê que até meu R, assim, bom. Mas, assim, na verdade, os meus pais tinham o desejo de que eu fosse para uma escola particular, porque dava febre, um colégio que tinha na minha cidade, meus pais queriam muito que eu estudasse lá, porque esse colégio estava virando tradição e tal. E quando chegou eu lembro que, como se fosse hoje, chegou eu, uma autista e um cadeirante, para tentarmos entrar na escola, e a escola generalizou, disse para todo mundo que não matriculava doido. Isso eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 4 anos. E o meu pai falou, não, mas eu pago professor de apoio para ela, eu tô disposto. Eu não tenho muito dinheiro, meu pai é mecânico e minha mãe é do lar, né? Então, assim, eles não tinham tantos recursos, né, e tudo. Se hoje já não se tem tanto, assim, tinha muito menos, aí nessa época. E então eles pegaram e, assim, falou que estava disposto, nem que ele trabalhasse mais horas no dia, mas que ele pagava, e eles falaram que não importa o quanto você pague, a gente não está disposto a matricular doido na nossa escola. E aí a minha mãe ficou super revoltada, que eu não era doida, embora hoje eu acho que eu concordo com a escola. Isso assim, né? Hoje, se você chegar para esses professores, vocês fizeram um bom negócio. Exatamente, vocês fizeram um ótimo negócio. Mas a escola de normal deles deu tão certo que a escola fechou uns anos depois de me negarem. Então é por aí, sabe? Hoje, quando eu conto até no cross, fala, então, uns anos depois deles me negarem, eles fecharam. Sim, aí o pessoal falou, viu? Funcionou, não te matricula. Exato, tá vendo? A escola fechou, gente, ó, então fica a dica. E aí, depois disso, então, foram passando de escola em escola, até que a menor escola da cidade é aquela história que eu sempre falo, né? Eu falo que é aquela frase, né? Nos menores frascos que estão os melhores perfumes. E é o que eu falo, é nos menores espaços que estão as melhores surpresas. Eu acho que, assim, essa escola era uma escola extremamente pequena, ela tinha 400 alunos, comparado com a que fechou aí, com a escola de normais, que tinha uns 900 e pouco, 1.200 alunos. E aí eles falaram, olha, estrutura a gente não tem, noção a gente tem mínima. Mas a diretora da escola tinha conversado comigo, ela tinha me colocado para decorar um poema, e modéstia à parte eu tenho uma boa facilidade para aprender, e ela viu que falaram, não, mas ela é muito inteligente, vamos tentar? E aí começou, então com 5 anos e meio, já com quase 6, sendo que com 4 anos meus pais queriam, eu fui para a escola. E aí o primeiro desafio foi achar uma escola no interior que quisesse abraçar o sentido de matricular uma menina cega, né? Mas como criança com deficiência da minha cidade aí para a escola, eu fui a primeira, porque depois que os pais ficaram sabendo, eles começaram a levar os filhos também, tentar colocar os filhos nas escolas. Aí é bom que depois você pode falar, né? Eu sou doida, mas não sou burra. Exatamente. Eu sou doida, mas não sou burra, e ainda dei conta de fechar uma escola de gente normal, né? Eles não me matricularam, anos depois eles fecharam. Então, assim... É isso aí. E no ensino superior, como é que foi? Ensino superior é outra batalha, né? Já começa nas provas, porque quando eu entrei ainda foi por vestibular. Antigamente, tanto federais como particulares, você usava... Nossa, antigamente, né? Pensar que eu entrei
2013 na faculdade, mas tudo bem. Mas realmente, até 2013, depois que eu entrei, eu acho engraçado, parece que os caras esperaram. Em 2014 isso mudou, já passou a mudar, mas era 20% só que entravam pelo Enem. E outras vagas você somava a nota do Enem com o vestibular, e foi o meu caso. A nota do Enem foi somada com a nota do vestibular. E para fazer o vestibular foi o seguinte, eu solicitei ledor, porque eles não deixavam entrar com o PC, porque podia ter material e blá, 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 aquela coisa. Por mais que eu fizesse requerimento e tudo mais. E aí o que ocorre? Quando eu cheguei lá, simplesmente falaram pra mim, a gente não encontrou o ledor. Eu falei, como não encontraram? Sendo que eu tinha solicitado, pois é, mas a gente não encontrou ninguém, a gente não conseguiu treinar ninguém, blá, 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 blá. Daí a minha mãe foi olhar a prova pra mim, cara. E aí eu tinha escolhido, eu lembro até hoje, a língua que eu escolhi fazer foi espanhol. E a minha mãe, ela lia a prova em espanhol, ela começava a rir. Ela não conseguia terminar de ler a prova. Né? E aí eu tive que... E aí em espanhol eu falei, mãe, aqui em espanhol vamos chutar tudo, vai. Coloca aí B, C, D, E, A, B, e assim... Coloca C de certa, B de bosta, vamos aqui. Exatamente! Nossa, eu nunca me senti tão representada. Exatamente. Então assim, a gente já começa aí. Muitas vezes você pede os recursos e o pessoal sabe, porque não adianta, diretores de faculdade conhecem minimamente, ainda mais de direito, coordenadores de direito conhecem minimamente a legislação, eles sabem que a gente precisava, que eu precisava desse recurso, porque eu não entrei contra a faculdade, porque antes dessa experiência, eu tinha passado por um outro processo, que foi na faculdade da minha cidade, que também tem direito lá. Só que a mulher falou que não podia acolher pessoa com deficiência na faculdade dela, porque a faculdade dela não estava preparada. Eu falei, olha, se você for olhar no Brasil, nenhuma está. Sim. É um conjunto que vai preparando. Nós, os alunos, os professores, diretores, coordenadores, todo mundo aqui vai preparando. Uma faculdade, ela nunca está 100% preparada. Ninguém fundou a faculdade aí falando, ó, quer saber, vamos preparar. Vai que a gente tem um aluno cego, um cadeirante aqui, né? Vamos deixar tudo prontinho. Não, o Brasil não tem essa cultura. E olha que já deveria ter, a gente vai falar disso mais pra frente quando falarmos de acessibilidade, mas já deveria ter por conta de idosos. O Brasil está se tornando um país de idosos, então as instituições, seja elas quais forem, já tem que começar a pensar, mas a gente ainda não tem essa cultura em pleno século XXI. E é o que você falou, o pessoal não pensa, não, vai que tem um aluno aqui autista, já vamos, né, com a verba que a gente recebe, já vamos preparar as escolas para receber um kit ruídos, né, não, o pessoal não pensa nisso. E aí eu falei para ela, olha, nenhuma faculdade está preparada. Não, mas eu não quero. Eu falei, você não quer, tudo bem. E aí eu fui para estudar numa cidade 120 quilômetros da minha, onde eu pegava ônibus 4h20 da manhã. Não, na verdade, eu levantava 4h20 da manhã, o ônibus chegava na porta da minha casa às 5, que a porta da minha casa, como é uma rodovia federal, lá no interior, virou ponto de ônibus da faculdade. O pessoal ia lá pra porta, esperava, e eu já ficava lá, e a gente ia. Eu chegava às 7h15 da manhã, minha aula acabava às 10h30, mas eu tinha que esperar as outras áreas acabarem a aula. Então eu só ia embora pra casa 12h45. E aí depois veio coisas mais pra frente aí que a gente vai conversando, mas aí eu tinha que conciliar isso, eu chegava 3 horas da tarde na minha cidade, já tinha que ir pra estágio, de estágio já tinha que... Então a correria era assim, sabe? Sim. Então eu tive os nãos, né? E depois essas dificuldades com ledor, com tudo, né? Até que com o tempo a gente foi se ajustando. É aquilo, a faculdade foi se preparando. Tanto que quando eu saí, a faculdade já estava tendo piso tátil, já estava tendo rampa, já tinha um acervo de livros em PDF, né? Isso quando eu estava saindo já, mas pelo menos, agora tem. Se alguém chegar aqui e precisar, tá aqui, né? Sim. E você contando aí, também me senti representado, né? Que eu curso EAD, né? Faço análise de desenvolvimento de sistema EAD. E às vezes nas atividades ou nas provas surgem umas questões do lado tipo, de acordo com a imagem abaixo, escolha a alternativa correta.
Ah, tá bom, beleza, a imagem não tá descrita, mas vou tentar aqui deduzir pelas alternativas. Aí as alternativas são tudo imagem também. Aí às vezes Nossa, eu tenho que pedir também pro olho da minha mãe, pra ir vendo pra mim, pra eu ir respondendo. Nas aulas de nossa, tá vendo como matemática que é? mesmo, como ela sofreu pra interpretar os gráficos pra mim. Nossa, cara, é uma coisa muito assim, sabe? Eu não consigo descrever, tipo, este é um gráfico de pizza dividido em tantas partes, em cima tem os dados tais, embaixo tem os dados tais, no centro os dados tais, não. E no meu caso Ai, dos Gabi, gráficos, mas... é aqueles gráficos cartesianos pra calcular parábola, né, de função de segundo Nossa, grau. exato, né? Não custa colocar, ai, nós temos o eixo X, na direita o eixo X, na esquerda o eixo Y, ou vice-versa, tá. Não, cara, não tem uma descrição nenhuma. Eu eu fiz uma pós também na Estácio, em Direito Empresarial, que a gente tinha, tipo, a figura abaixo mostra um conjunto de títulos de crédito, cheques, notas promissórias, nananana. Qual deles está destacado com não sei o quê? Como que eu vou saber se eu não tenho a descrição da Pois é. imagem? Eu falava, nossa, e agora? Qual que está destacado ali, né? É bem complexo mesmo. E no meu caso, assim, o que torna pior é que tá na disciplina de matemática, vai ter que usar uma imagem no gráfico. Poderia estar descrito, mas não tem como fugir da imagem em si. Pior é nas matérias de programação, de código mesmo, que aí é em imagem. Não faz sentido se na hora que eu for programar, eu vou digitar o código. Pra que eles põem imagem aqui? Que tudo é preguiça em vez de digitar. Acho que eles só tiram um print lá do negócio e jogam na questão. Não, e outra coisa, sejamos sinceros, a maioria das questões, eu mesma já peguei prova. Um professor meu já elaborou questão de prova usando o portal Terra de notícias, sabe? Sim. Então, tipo assim, cara, se você pegou de um... A maioria hoje das questões, se não todas, são elaboradas através da internet. Sim. Então, cara, se você pegou de lá tá escrito, é só você pegar o Ctrl C, Ctrl V. Não Pois precisa é. nem ficar colocando sua imagem lá. Uhum. É complicado. E voltando um pouquinho, até esquecer de perguntar, qual foi aí o seu primeiro contato com leitor de tela, né? Você começou com DOSVox, com NVDA. Eu tentei usar já DOSVox, mas não consegui não. Aí fui direto para NVDA. Ah, então, eu fui velha, eu usei o DOSVox. Na verdade, a tecnologia entrou na minha vida num momento muito maluco, assim, eu tava com catapora, e a minha mãe sempre muito vaidosa, apesar de ser dona de casa, ela sempre foi uma dona de casa, assim, e eu brinco com ela, né, estilosa, sempre muito vaidosa, ela, você vai ficar coçando essa catapora, vai ficar cheio de marca, vai ficar... E aí o meu pai, minha mãe sempre muito vaidosa e observadora, e meu pai sempre muito inteligente, meu pai falou, aí a gente tem um técnico, que além de técnico de informática, ele era muito amigo da nossa família. Ele falou, olha, meu pai estava conversando com ele, falando, Alexandre, a Gabi tá lá com uma catapora, e a Neide tá muito brava, porque não quer que ela coça, porque vai ficar marca, e não sei o que, e ela vai ficar toda manchada, tem que arrumar alguma coisa pra essa menina entreter. Aí ele falou, olha, eu vi aí algum tempo atrás, eu tava nas minhas, ele era muito curioso, aí ele, nas minhas expedições aí pela internet, como ele assim costumava dizer, ele viu um programa para pessoas com deficiência visual, acho que é DOSVox, meu pai conta que ele falava assim, acho que é DOSVox, e aí ele foi pesquisar de novo. Naquela época demorava muito mais tempo, né, hoje com as IAs você acha tudo em menos de 5 minutos, naquela época você tinha que navegar ali mesmo pelo Google, né, e tudo. Só que o que ele viu no DOSVox foi a parte de jogos. E aí eu lembro que, mas antes de instalar, porque o DOSVox é um outro sistema operacional, né, a parte no seu computador, ele falou, olha, vai demorar um pouco. Então, enquanto eu pego aqui o DOSVox para instalar no computador de vocês para ela, a gente coloca ela para jogando joguinhos. Aí eu jogava jogo de coruja, de casa mal assombrada, de não sei o quê. Até realmente começar com os jogos dos DOSVox. É que eu conheci a Forca, o da memória. Aí logo meu pai falou, a catapora passou, eu me dei bem com o computador. Meu pai falou, vamos começar então a aprender a digitar, né? E aí, de início, eu confesso que eu não queria de jeito nenhum. Eu queria ficar jogando, né?
frivolidades aí de digitar, vamos fazer o que é importante, vamos jogar. Claro, quem precisa digitar para viver, né? Vai falar isso hoje. E as pessoas nem digitam mais, só quer mandar áudio. Né? Agora, pensa, né? Hoje os meus estudos, muita anotação, eu fico lembrando disso, falo, nossa, que bom que meu pai não desistiu, né? Por conta disso, mas na época ele, não, vamos digitar sim, para você treinar, porque meu pai já falava isso, mas a minha mãe, né, computador vai ser a máquina do futuro, ninguém ainda pensava em smartphones, né, até que realmente os notebooks ainda estão por aí, né, ajudando bastante, então depois vieram os ultrabooks, enfim, mas eu comecei a treinar, no DOSVox tem uma partezinha lá chamada treino, aí você começa, né, com A, S, D, F, A, S, D, F toda a vida, e aquele negócio monótono, eu fico começando a ficar brava, eu queria bater no teclado do computador, meu pai queria me bater, e aí até que eu comecei, agora escreve asa, agora escreve, né, aí que depois treinava a primeira parte, depois a segunda, agora escreve ala, escreve, e iam colocando para escrever. E aí depois eu passei para as outras partes do alfabeto. Aí, tipo, o DOSVox, houve uma época que ele era bem limitado, assim, até que ele desenvolveu essa coisa de e-mails e tal, né? Mas antes era uma coisa assim, era só digitar, jogar, aí vinha uns textos pra gente ler, numas pastinhas, aí treinar a leitura, era muito só isso mesmo, assim. Mas depois eu fiquei um tempão sem mexer, até que com 11 anos de idade eu fiquei sabendo do JAWS. Porque o JAWS surgiu e tal. Aí eu consegui, o pessoal aqui em Goiânia, inclusive, é o Carlindo, né, Santana, hoje dono da Ampla Visão. Na época, minha professora de apoio, que ela foi minha professora de apoio há muitos anos, e até hoje ela é uma grande amiga, a gente se encontra sempre e tal. Ela foi um divisor de águas assim na minha vida, porque ela falou, não, de como vocês não podem ir para Goiânia, falou pros meus pais, né, e não podem levar a Gabi também junto, eu vou lá, aprendo e ensino tudo para ela aqui. Aí eu ia para a biblioteca municipal, pelo menos umas 3 vezes na semana, e ela me ensinava informática. O Carlindo conseguiu o JAWS pra gente mais em conta, porque ele já estava montando a empresa, né, e por CNPJ é bem mais em conta do que um usuário comprar. Eu compro pra ela aprender e tal, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim. E aí foi. Só que depois o JAWS, né, além de ficando mais caro, ele foi ficando, assim, mais complicado com os antivírus. O Avast mesmo adora eliminar ele, é uma coisa, assim, absurda. Nossa, era muito... Aí eu falei, não tá dando mais. E aí falaram, né, você nunca pensou em usar o NVDA? E o NVDA foi super... Assim, hoje, né, nossa, ele foi melhorando muito ao longo dos anos. Porque de início eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com ele. Tipo, mas dizem que ele é um pouco limitado, porque, né, é gratuito, não sei o quê. Quando eu usei o NVDA pela primeira vez, eu acho que eu já estava ali nos meus 16 anos, quase 17, eu me apaixonei, e aí eu não parei mais. Mas o meu primeiro contato foi com o Catapora, eu tinha uns 8 anos, e depois eu voltei com o JAWS aos 11, e aí com o NVDA aos 16. Sim. É isso aí, mães que estão escutando, seu filho pegou Catapora, dê um computador para ele. Vai fazer não deixa ele coçar não, vai ficar cheio de marca. Eu não consegui me dar muito bem com o DOSVox, porque eu já enxerguei, né? Eu tenho retinose pigmentar, então eu enxergava um pouco, então eu já estava acostumado a mexer no sistema operacional do computador, mesmo com a cara colada ali no monitor, mas estava acostumado. Aí quando fui tentar usar o DOSVox, não consegui muito nele. Até achava legal os joguinhos, a mulherzinha, DOSVox, o que você deseja? Mas não consegui muito me adaptar, porque estar acostumado já a mexer no Windows, né? Até que, fuçando mais lá, achei o canal do Walter Júnior, lá do Projeto João 9, descobri o NVDA e, assim como você também, me apaixonei pelo leitor de tela que me permitia usar o sistema operacional que eu já estava acostumado, né? Acho que a primeira versão do NVDA que eu peguei foi a 2016 e já me deu uma autonomia tremenda no sistema operacional. E daí em diante só foi melhorando ele.
E fora que o NVDA ele é bem democrático, porque tem até a parte de visão lá que dá pra você mexer, né? Ali em fontes. Então, assim, dá pra quem ainda tem um pouquinho de visão conseguir usar a visão que tem, né? O DOSVox ele não tinha isso, você Sim. ficava muito só ouvindo, né? Sim. Mas, embora E isso o acaba não- DOSVox não tenha funcionado especificamente comigo, eu não tenho dúvidas de que ele foi muito útil e ainda é, acho que ajuda muito a introduzir as pessoas aí na informática tudo. Só não dá para ela ficar só nele, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que expandir. Olha, Will, você tá me representando novamente, porque eu falo, hoje o pessoal não dá muito valor, mas sendo bem sincera, o DOSVox ele é um divisor de águas na alfabetização digital, em termos assim, claro que você pode aprender diretamente no NVDA, ou no JAWS, ou até no Virtual Vision, quem tem, que conta, salvo engano, Bradesco, se eu não estiver falando groselha aqui, quem tem conta Bradesco, eu não sei, não lembro muito bem mais como que é os requisitos, porque até cheguei a tentar ele, e aí eu testei gratuitamente, eu não gostei, falei, não quero. Então, assim, mas há quem goste, né? Gostos são gostos, não há o que se discutir. Claro que você pode começar no leitor da sua preferência, mas é que o DOSVox, assim, por exemplo, jogo da memória, você vai treinando o seu cérebro a ter atenção, a ter concentração, coisa que às vezes para uma pessoa cega, tanto para quem perdeu como para quem nasceu, isso é muito desafiador de desenvolver. Sim. Porque o vidente, ele olha tipo essa tela desse computador aqui, ele olha para um ponto fixo, ele fica ali olhando, ele se hipnotiza. Aqui eu tô ouvindo a sua voz, aí se um carro passa na rua eu escuto, se alguma coisa cai aqui no chão eu escuto, o nosso ouvido ele fica muito sobrecarregado, né? Ele não tem essa facilidade de focar num ponto fixo como os olhos de quem enxerga. Então, o jogo da memória ajuda muito a treinar essa parte da alfabetização, principalmente quando você é novinho, né? Igual eu comecei com 8 anos ali. A questão do jogo da forca, você já começar a associar as palavras e tudo, né? Você já começar a conseguir identificar as palavras ali, isso também ajuda muito na questão cerebral. Sim. E para nós que não enxergamos, é muito importante essa desenvoltura cerebral, porque muita coisa a gente faz nota mental, né? Não é igual um vidente, que ele abriu uma bolsa, principalmente mulher, abriu uma bolsa, pegou o bloquinho e tá anotando. Né? Às vezes, claro que hoje a gente tem um telefone e tal, mas se for considerar que às vezes você não vai estar com ele disponível, vai estar descarregado, vai acontecer alguma coisa, você vai ter que fazer nota mental, não tem jeito. Então o DOSVox ele ajuda muito nessa alfabetização digital, especialmente em digamos, em concatenação ali com o Braille. O Braille hoje eu não uso praticamente, mas para alfabetização eu acho muito importante a junção desses dois recursos é fundamental, assim. E na questão dos jogos, eu admito, os jogos do DOSVox eram bem divertidos. Já me distraí com eles, jogava a forca. Você desenhou a cabeça, desenhou o tronco. Eu lembro de um jogo que tinha lá, que era tipo um bandido que tava tentando fugir da prisão, aí você tem que digitar lá os comandos, o que você tá fazendo agora. Era bem legal, assim, interagir lá. A fuga de San Quintin, eu tive. É uma morte que eu não gostaria de ter. Eu morri dentro da geladeira. Enquanto a galera aí hoje, nossa, tá toda deslumbrada com IA, ChatGPT, a gente já tinha inteligência artificial no DOSVox pra jogar esses jogos. Sim, porque a gente tinha que dar prompts, exatamente. Sim. Tipo, pegar a comida, né? Porque você ia correndo, aí você tava com fome, você comia. Matar um guarda, você tinha um machado, você tinha alguma coisa, você já matava ali os guardas e tal. Sim. Eu adorava matar os guardas. Eu também. Vasculhar a gaveta, procurar alguma coisa, era mó legal. Isso, exatamente. Sim, exatamente. E a sua formação, você é formada em Direito? Exatamente, eu me formei em Direito, depois eu me pós-graduei em Direito Empresarial. E aí, né, você deve estar se perguntando, mas como é que você foi parar, né, em acessibilidade digital e na tecnologia? Então, depois que acabou a faculdade, acabou o estágio, eu estagiei em 2 escritórios de advocacia, eu fui estagiária mesmo da faculdade, a faculdade acabou, eu estava em estágio voluntário, né, e eu falei, vou procurar agora uma outra coisa.
o meu ex-chefe na época era muito legal, era um escritório que eu aprendi coisas que, assim, eu não aprendi na faculdade, e principalmente que a gente que é cego, eu super recomendo a gente estagiar durante a faculdade, né? Porque principalmente para nós. Porque às vezes a faculdade é um professor para, sei lá, 20 alunos, 15 alunos, dependendo da situação, minha turma era 30 alunos. Então você não aprende, assim, né? E no direito a gente tem muito documento oficial, né? Então, você formatar um documento adequadamente, você não tem alguém. E o meu chefe, ele era desses que, tipo, olha, você tá vendo que aqui você colocou um artigo da lei e você colocou ele sem comentário? Tem que ser o contrário. Você tem que colocar o artigo e depois comentar. Não pode comentar primeiro e depois pôr o artigo e vice-versa. Ele foi me ensinando toda essa didática que eu não aprendi na faculdade, sabe? Então, às vezes, você tendo um supervisor bacana ali nos estágios, mesmo que seja um estágio voluntário, que muita gente fala, nossa, eu não faria estágio voluntário. Cara, eu não me arrependi, sabe? Eu fiz por 2 anos. A faculdade acabou, eu saí. Depois eu fui para um outro, que eu fui assistente de escritório. Aí esse não foi uma má experiência, digamos assim, mas é uma experiência que eu vejo muitas pessoas com deficiência viverem no mercado de trabalho e que deixa a gente triste, porque é como se nós não fôssemos gente, né? No momento do desabafo agora, porque era assim. Ele fez comigo um contrato de que... na verdade foi um contrato verbal, a gente nem chegou a assinar nada na época. Porque para pessoa com deficiência, não sei se você sabe, e todos estão ouvindo aqui a gente, mas o estágio ele não tem prazo determinado. Porque supõe-se que a pessoa com deficiência, por ela demorar mais para conseguir emprego, então o estágio, bem como o jovem aprendiz, eles não têm prazos determinados. Enquanto você puder ficar ali, você pode ficar, né? E aí foi o que aconteceu. Ele falou, eu vou te contratar como assistente jurídica, esse segundo escritório, e aí você vai fazer os processos para mim e você vai ganhar um valor X por processo. Só que, num mês ele não me pagava, no outro mês ele me pagava R$200, no outro mês ele já me pagava bem. Aí o que foi a gota d'água é que ele chegava a ficar 3 meses sem me pagar. Você trabalhava e não via a cor do dinheiro. Exatamente, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo, sabe? De repente eu dormindo assim, eu acordei num susto, me deu um insight assim de, gente, mas o que eu tô fazendo comigo? Gente, acho que pelo medo que a gente fica de não conseguir outra coisa, porque, ele demora 3 vezes pra me pagar, mas pelo menos me paga um, sabe? Eu acho que, né? Ou quando não é isso, o deficiente às vezes passa pelo descrédito do próprio trabalho dele, enfim. Eu sei que eu fiquei insatisfeita e falei, olha, cheguei na minha mãe sempre foi a pessoa assim, sempre foi meu esteio, a gente sempre foi muito amiga. Falei, mãe, eu não quero mais ficar nesse escritório, eu sei que foi difícil pra conseguir, mas o cara tá abusando, tipo, eu tinha que ir lá, buscar os documentos do processo, levar pra casa, fazer o processo, depois tinha que ir lá, entregar os documentos, eu não podia nem mandar por e-mail, porque ele disse que preferia que eu levasse e buscasse a documentação, ainda tinha isso. Então, assim, eu falei, mãe, eu tô me pós-graduando, eu já me formei, eu acho que eu mereço algo um pouco melhor e um pouco mais do que isso. E aí eu fiquei sabendo, né, do processo que a Deva abriu na época para entrar pessoas na NTT Data e tal. E era o setor de acessibilidade digital. Foi a primeira vez que eu conheci o setor e que eu descobri que dava para concatenar com o direito, porque em países desenvolvidos hoje já é tão valorizado a ponto de você poder utilizar a WCAG como uma norma técnica, né, na fundamentação de um processo, por exemplo. Se o produto ou serviço que você utilizou te causou uma experiência péssima a ponto de você ter um transtorno, a ponto de você ter, né, por exemplo, salvo engano, acho que foi a Domino's nos Estados Unidos, um cliente ligou para um saque, eu não sei se ele é autista, qual que é a neurodiversidade que ele possui exatamente, mas ele falou, olha, vocês podem melhorar. Ele ainda pediu com educação, ele falou, olha, vocês podem, por gentileza, melhorar a acessibilidade no site, porque eu não gosto de falar por telefone. Então, assim, para ele pedir alguma coisa, ele teria que ligar, porque ele não estava, a experiência do site e do aplicativo não estava boa. E aí era um vidente, né? Exatamente. Imagina pra gente.
E aí a atendente simplesmente virou para ele, e as ligações, assim, né, de saques, elas são gravadas, ele conseguiu pegar o protocolo e conseguiu provar que aconteceu, de fato, esse constrangimento, mas a atendente virou para ele e falou, se você... Como é que é? Se você quer pedir, é só usar o site e o aplicativo, a gente não tem que mudar porque você tá falando. Aí ele falou, então tá bom. E aí ele pegou e processou. E aí, no processo ali, eles utilizaram a WCAG, que é o Web Content Guideline, né, que é um guia, uma linha guia de conteúdo para a web, acessível para a web, né, em português assim, e ele usou esse documento como fundamentação, né, que tipo, olha, o usuário ele precisa conseguir perceber a página, ele precisa conseguir operar essa página, aí o que acontecia é que ele não conseguia, e ele enfrenta dificuldades para falar em telefone, ele não gosta, enfim, ele, né, pediu para que melhorasse, porque seria algo mais tranquilo, uma experiência mais tranquila para ele, e a menina foi grossa e a Dominus levou um processo por isso. Sim. Então, assim, às vezes a gente olha e fala, nossa, mas por isso, mas é porque aqui no Brasil a gente ainda não tem a valorização desse setor, né, mas tá começando, tá engatinhando aqui no Brasil, mas Estados Unidos e Dinamarca, enfim, países com melhor educação, já tem uma valorização melhor, e lá sim, a acessibilidade digital é concatenado com o direito, porque as normas de acessibilidade digital podem ser utilizadas em processos judiciais, inclusive, contra as empresas aí de produtos e serviços. Legal, então logo vamos ter aí uma ótima advogada e alguém cuidando dos nossos direitos na acessibilidade também. Olha, espero, viu? Espero em breve. Esse negócio da acessibilidade também é um assunto que até que eu tenho gostado também, porque eu faço estágio lá no NIS, não sei se você já ouviu falar, que pertence ao UFAL, a Universidade Federal do Alagoas, aí o NIS é um núcleo de lá, e aí a gente faz a análise dos livros digitais lá do PNLD, né, os livros didáticos que estão sendo distribuídos na escola. Aí a gente tem que ficar verificando lá se os livros atendem todas as normas lá e se estão acessíveis com o leitor de tela, né? Para o aluno cego que for usar o NVDA, tá tudo acessível. E é bem legal ver, pelo menos, a preocupação que estão tendo agora, né? Ver que a inclusão e a acessibilidade estão melhor do que estava antigamente. Ainda tem muito que melhorar, mas pelo menos tá caminhando, né? Então vê lá os livros agora com as imagens tudo descrita, tabela com os cabeçalhos tudo linkado. Nossa, é bem legal ver agora a acessibilidade. Agora eu até tô focando mais, estudando um pouco mais a respeito do HTML e a respeito dos atributos de acessibilidade. Não, e é excelente, porque assim, hoje, né, o ISD, que em português é o ambiente, né, o social, que é a responsabilidade social, né, e dentro da responsabilidade social encontra-se a acessibilidade, né, e a governança, que é a questão de a maneira como eu gerencio, será que é para todo mundo? Né, será que atinge todo mundo? Então isso hoje está muito em voga, né, as empresas hoje que não adotam isso, elas têm uma tendência a ficar para trás. Sim. Tanto que a gente brinca, mas o meu irmão mesmo que trabalha em shopping, ele trabalha hoje com essa parte do ISD, só que na parte do ambiente, né, do meio ambiente. Ele está estudando para cientista ambiental, ele hoje cursa nessa área. E aí, assim, a Americanas, por exemplo, é uma loja que, né, a gente pode contar porque ela deixou isso a público. Ela se nega, ela se recusa a adotar as regras de reciclagem do shopping e tal. E é o que o meu irmão falou, a gente tá tranquilo, porque é o shopping inteiro que tá aderindo. Se ela não aderir, é rua. E é como ele fala, ela ainda só não faliu porque vende Fini, chocolate e água a um bom preço. Porque se não fosse isso, por conta disso. Porque é uma empresa que ela não teve só gastos. Que ela se recusa a adotar o ISD, né, adotar essa coisa do ambiente, do social e da governança, então acaba que é uma das empresas que vai ficar para trás. Sim. Tá ficando, aliás, né? Então, assim, hoje isso é muito relevante. Sim. Não sei, acho que as pessoas pensam que acessibilidade é caridade, é boa ação que tá fazendo pra gente, e não é, né? É obrigação deixar as coisas acessíveis.
Exatamente, mas eu também não julgo, porque é aquilo, né? A gente tem uma cultura e cultura é formada por pessoas, né? Há muitos anos atrás, entendia-se que uma pessoa para ela, né? A minha mãe mesmo chegou a falar isso pra mim, mas eu sei que não foi por maldade dela, eu sei que é por conta da cultura que ela está inserida. Ela falou, por exemplo, tem que ir pra uma rampa, pra um cadeirante subir e tal, mas não pode facilitar tanto, porque senão ele não vai conseguir fazer esforço e não vai conseguir fortalecer a musculatura. Eu falei, mãe, como é que se fala isso de um tetraplégico, por exemplo? Uma pessoa que não mexe nada. Ele não vai ter como fazer esforço. Ele não vai ter como subir escada. Então a rampa não é uma caridade, um privilégio. É uma forma dele acessar a minha casa. Sabe? Porque o prédio que eu moro, por exemplo, hoje, eu tenho uma amiga cadeirante. Se ela vier aqui me visitar, eu vou com todo o prazer do mundo, mas eu vou ter que subi-la. E pra mim vai ser um prazer enorme, eu vou ajudá-la, mas ela não sei se gostaria de, tipo, nossa, toda vez que eu subir aqui, alguém tem que me ajudar. Porque aqui não tem uma rampa pra pessoa subir o andar, sabe? Sim. Então é uma coisa assim, inclusive quando eu sair daqui, é uma coisa que eu já prezo, tipo, olha, né, eu quero um lugar que tenha principalmente o elevador também por conta disso, porque a gente, defeito é só nos faróis, a gente sobe dessa escada normalmente, né, mas outras pessoas não. Então, assim, aprendeu-se que, facilitar coisas, porque houve uma época que se até para os downs, por exemplo, se incentivava muito o estímulo, né, não que ele não seja importante, mas em algum caso você sabe que isso aí não vai adiantar. O estímulo de, no caso do Down, fica falando com ele sempre as palavras para que ele assimile a pronúncia correta. No caso da pessoa com deficiência visual desde o nascimento, ficar estimulando os olhos, para não atrofiar o nervo óptico, não sei o quê. Então, como o estímulo sempre foi muito superestimado, vamos dizer assim, as pessoas passaram a achar que, se a gente facilitar isso e aquilo, é direitos demais, e aí vai ter estímulos de menos, né? Então, isso tudo foi... Até que hoje a gente está entendendo que, não, os estímulos para as pessoas com necessidades especiais, eles são conforme o quanto cada um consegue e a necessidade também de cada um. Sim. Acho que você falando aí, talvez, acho que eu já entendi, talvez alguns sites aí queiram mais estimular a gente, por isso que eles não colocam rótulo nos botões, é melhor deixar tudo botão, 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 para estimular a memória dele, aí ele conta e decora qual é o botão que ele quer clicar, em vez de pôr um rótulo lá, vamos estimular. Não, o pior é que depois de muito tempo, tipo, é o que eu hoje também penso, assim, sabe? Eu falo, gente, o que passa na cabeça desse povo? Será que é essa questão do estímulo, né? Porque eu vi a minha mãe, por exemplo, falando, eu vi outras pessoas falando, mas o povo às vezes quer tudo muito fácil, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo pra pessoa, eu não tô vendo essa tela. Eu até falei isso pra uma pessoa esses dias. Eu não tô vendo essa tela aqui. Se essa tela aqui tem um componente que tá só como link. Isso aqui não é facilidade. Isso aqui é pra eu entender o que isso aqui faz. Se eu aperto clicável. isso aqui, explode meu computador. Exatamente. Se eu aperto isso aqui, explode meu computador. Essas pessoas ainda têm essa ideia de que a aplicação de recursos é algo que, tipo, vai gerar facilidade demais, você não vai se desenvolver. Cara, a gente precisa medir, né? É uma balança. Sim. Colocar ícone no botão? Coloca, vai ficar bonitão. Mas coloca um area label lá que não vai afetar o ícone que você colocou no botão. Só vai ficar acessível pra gente. Ninguém vai ler o que tá escrito. E ainda tem essas culturas, né? De que a acessibilidade deixa as páginas feias. A DEC, que é uma universidade americana que ela dá 1 ano de acesso gratuito para quem é deficiente. Não é jabá, eles não estão me pagando, é porque eu tô olhando os cursos para fazer por lá. Mas se quiser patrocinar, tô aceitando, hein? A gente não acha ruim, né? É verdade, é isso aí. O Will não acha ruim, viu? Quiserem patrocinar, alô, Deck. Hello, Deck. Paga nós. Please. Exato. A Deck, por exemplo, ela é bem acessível, todos os sites que eu já naveguei, ela realmente é a campeã. E, no entanto, se você pergunta pra uma pessoa visual, ela é uma página linda. Sim. Ela é maravilhosa, sabe?
Então, assim, a gente tem também essas culturas de que é a questão de que vai facilitar demais, é a questão de que vai ficar feio, é a questão de que deficiente não... Não, ainda tem isso, né? O capacitismo também atrapalha muito a acessibilidade. Né? As pessoas não compram, né? Pessoa com deficiência não compra, pessoa com deficiência não paga, né? Pessoa não com vê o deficiência dinheiro, como que vai... Não vê o preço? Ai, gente, caraca, adorei. Igual saber eles que a gente usa Pix, usa tudo. Tipo, deficiente não, né, não... E detalhe, a gente tá aqui zoando, e eu adorei, inclusive, né, tipo, a gente não... Inclusive tem aquela piada, né, essas piadas de cego horríveis, quando eu te ver, eu te pago, né? O povo fica com medo de não receber. Né? Ai, não vou vender piada pra esse cara, não. Exatamente. Pior. Mas, assim, eu falo até de outras pessoas que, por exemplo, a gente tem muito portal piscante, que é aquele portal que os flashes ficam piscando, assim, mais de 3 vezes na tela. Aquilo pode afetar, inclusive, a saúde, né? E aí uma pessoa... que tem epilepsia, talvez alguma outra neurodiversidade onde é afetado a questão da sensibilidade à luz, como, por exemplo, tem pessoas com baixa visão, alguns tipos de baixa visão desenvolvem fotossensibilidade, então a pessoa simplesmente não consegue, ela simplesmente fecha o site, porque ela não aguenta ficar olhando para aquele negócio ali na tela, piscando e totalmente iluminado, então ela também, ela tá vendo o preço, ela tá vendo... o valor, ela tá vendo o dinheiro, mas ela não vai conseguir pagar por conta da poluição ali luminosa, né? Por conta desses raios muito fortes, enfim. A gente tinha, inclusive, um exemplo muito... Eu não sei se você se lembra, como você já enxergou, do Pokémon, né? Sim, o Pokémon o episódio banido lá. Isso, aqueles raios tenebrosos. Nossa, eu não enxergo, mas só de pensar, eu já passo 600 muito crianças lá no Japão tiveram ataque epilético. E foi daí que surgiu que o Pokémon era né? Mas aí já é uma questão religiosa, não vamos entrar no mérito, mas foi aí que começaram com essa ideia, né? Inclusive, de que inclusive a acessibilidade afeta nessa questão religiosa, porque aí o pessoal não sabe e já começa a falar, aquele desenho é do coisinha ruim, não sei o quê. Né? Então, como isso afeta, né? Como isso gera, assim, muitos desequilíbrios até para a saúde e para o pensamento das pessoas ali, né? E o pessoal não se dá conta disso. Sim. Então, pessoas, por exemplo, disléxicas que não entendem um excesso de textos, às vezes só tem muito texto ali, às vezes é umas imagens decorativas que não estão conexas com aquele texto, né? Aí o autista abre a página e vê lá explosão de promoções. Ele também não vai comprar o produto, porque ele tem medo de comprar o produto e vir alguma coisa que explode mesmo. Sim. Então, assim, claro que não são todos, mas a gente não sabe com qual grau a gente está lidando. Sim. Então... E aí você falando, né, dos cegos que tem sensibilidade à luz, aí talvez a pessoa, por causa da cultura dela, deve pensar, não, mas ele é cego, ele não tá vendo nada, é tudo preto, como incomoda, porque ela não entende, né, que o nosso olho é físico, que a luz é calor, então o nosso olho sente do mesmo jeito. Exatamente. Ele só não tá vendo, mas ele ainda continua sendo físico. Se a gente enfiar uma coisa lá no olho, vai doer. Exatamente. Por exemplo, tinha uma professora que eu não sei o que ela tinha na cabeça. Não, eu acho que na verdade agora eu sei sim. Com essa nossa conversa, abriu muito a minha mente, eu sei. Ela tinha uma mania, ela dava aula só usando slides. E ela tinha uma mania de colocar o projetor em cima da minha mesa. Cara, e o calor batia bem no meu rosto. Gente, eu não vi a hora da aula acabar. Juro. Aí ela, eu vou pôr na sua mesa, porque a mesa é maior. Até aí tudo bem, mas ela foi colocando mais perto. Um dia eu ainda falei pra ela, olha, professora, a senhora coloca o projetor bem aqui. Assim, ela coloca uns 2 dedos, ela colocava uns 3 dedos do meu notebook. Falei, como a senhora disse, a mesa é grande, tem como não pôr ele um pouco mais pra lá? Por conta disso, a luz me incomodava muito, né? Aquele calor no meu rosto, eu sentia até a pele irritar um pouco. Então, assim, além da gente com deficiência visual, tem várias outras necessidades que atrapalham a pessoa, né? Utilizar os produtos e serviços ali no dia a dia. Sim. Aí com isso hoje a gente vê que a maior barreira é a atitudinal. Sim, não, mas exatamente.
Por isso que sempre quando você vai trabalhar com projeto de acessibilidade, a primeira coisa é ver aqueles grupos que, né, que a gente chama de squads, aquelas squads que estão trabalhando com a gente, elas já atuaram com acessibilidade? Se sim, como é que foi a atuação? Né? Aí a gente começa a conhecer ali a necessidade do cliente. Agora, se nunca, a gente já tem que reunir com ela, tipo, olha, como é que vocês estão se sentindo em trabalhar com acessibilidade? Ouvir mesmo, né? Entender como que chegou para vocês, né, essa necessidade de trabalhar com acessibilidade, porque hoje também tem a questão do compliance, né, que é a questão de eu preciso, como empresa, estar transparente, né, estar de acordo com as normas legais, né, além do ISD, que já foi citado. Se eu não tiver em conformidade com isso, a minha empresa, ela pode sofrer uma autuação, ela pode sofrer uma multa. E aí aqui no Brasil o pessoal ainda não descobriu o caminho das pedras, mas pode sofrer um processo. Sim. Inclusive, aí eu não posso citar, mas a gente tem no Brasil uma empresa que foi processada. Eu, inclusive, nunca consegui ver esse processo. Mas a própria empresa disse pra gente... Literalmente, né? Literalmente. Não resisti, desculpa. Você, eu também provavelmente nunca vou conseguir ver também. Nunca vamos conseguir ver. Realmente, nunca vamos conseguir, não dá. Cara, mas eu faço muito isso. Às vezes alguém esquece, tipo, eu tô em algum evento, alguém esquece que tem uma pessoa que não enxerga lá. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Eu falo mesmo, não. Pô, a ideia é causar impacto mesmo. É tipo, nossa, realmente, né? Então, assim, mas tem uma empresa aí, alguns cegos que ouvirem a gente aqui no Além do Código vão saber de quem eu estou falando. Foi processada. Inclusive, nós queríamos, alguns de nós queríamos realmente encontrar esse processo, saber quem foi, saber quem não por fofoca nem nada, mas entender o que levou, porque assim, hoje a gente tem pouca representatividade na justiça, o que é outro desafio no Brasil, para as pessoas processarem por falta de acessibilidade, né? Teve uma pessoa aí mesmo, que eu conheço, que também por questões de ética não vou citar, mas ela processou uma corretora de investimentos, e ela perdeu. É uma pessoa cega. Eu mesma processei uma empresa aí também, só que no meu caso não foi por acessibilidade, mas foi por ter recebido um tratamento péssimo. Eu perdi, estou recorrendo, sabe? Outro deficiente processa, perde. Tipo assim, o pessoal não olha pra gente da mesma forma que olha para os ditos normais, né? Então, o pessoal ainda não, no Brasil, acaba não processando por falta de acessibilidade digital, ou seja lá qual outra for, mas falando da minha área mesmo, da digital, o pessoal não processa. E quando processa, perde. E aí é onde muita gente desiste de lutar, né? Pelos direitos ali e tudo. Mas essa pessoa não desistiu e ela ganhou. Então, eu queria saber, né? Um pouco o que aconteceu. Quem foi? Passa o telefone do seu advogado. Tipo, cara, quem foi? Porque provavelmente essa pessoa foi para a segunda instância. Então, quem foi o desembargador que julgou e que deu procedente, né? O pedido? Quem que. Sabe, a gente fica curioso, mas eu nunca encontrei o processo. Já pesquisei, já, sabe? Outras pessoas também já pesquisaram e a gente nunca encontrou. Bom, tanto que hoje essa empresa. Web pra achar. Olha, eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Tanto que hoje essa empresa atua com acessibilidade, né? Tem até uma equipe aí grande de acessibilidade. Mas por quê? Porque foram processados, né? E aí hoje, quando a gente vai conversar com algum squad que nunca atuou com acessibilidade, a gente cita, pra eles a gente cita, né? A empresa, o fulano de tal, né? Era assim, 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 até que foi processado e foi multado. E não foi pouco, foi em milhões de reais. Não foi pouco. Então, assim, o pessoal ainda não, né? E aí a gente tem que explicar, inclusive, isso, que, hoje não aconteceu, mas amanhã, e aí quando acontece, é um estrondo, né? Um rombo. É isso que a gente tenta passar para eles, que o porquê que é importante, primeiramente, não só de forma técnica, mas por pessoas. Você tem pessoas de diversas necessidades, tem pessoas de diversas situações. E principalmente aí, por último, olha, é uma questão legal, uma questão de governança, compliance. E aí, por fim, se porventura alguém resolve processar e de repente, às vezes a pessoa não precisa nem recorrer, aí na primeira instância ela já ganha e tudo, né? Aí tem aquela coisa, mas a gente recorre. Olha, geralmente
né? Quando acontece assim, da pessoa ganhar, ela tem chance de acabar ganhando também em segunda instância. Então, é melhor evitar, né? Que orienta. Então, mas é uma cultura assim, é um passo de formiguinha, é um passo de cada vez. Porque também a gente não é naturalizado. Esse é um dos motivos de acessibilidade ser tão desafiador. Porque além do pessoal pensar, ninguém compra, por exemplo, quando eu vou, sei lá, quando eu fui num evento de terror aqui em Goiânia, que é bem visual, porque tem maquiagem, tem tudo. Eu até brinquei, né? Eu e um outro amigo meu que fomos, ele também é cego, porém ele é baixa visão. Aí eu falei, cara, os personagens era pra ser a nossa atração, mas a gente virou atração. Sim. Tanto pro público como pros personagens. Porque, mas como é que você aproveitou o evento? Nossa, mas como é que você entrou? Nossa, mas como é que você... Então, assim, a gente não é naturalizado nos espaços. Pois é. Igual, um tempo desses, eu comprei um livro lá no Kindle, que eu tava com muita vontade de ler ele, só que o livro era todo em imagem. Acho que o autor quis deixar tudo ilustrado, então as próprias letras estavam como imagem, e aí o leitor de tela não lia, né? Aí tive que devolver o livro, a Amazon me reembolsou tudo certinho, mas eu tava com vontade de ler o livro, então, tipo, teria como ter deixado acessível sem mudar as imagens que ele queria usar, né? Mas enfim, quantos outros cegos talvez vão deixar de ler o livro porque ele focou mais na estética e não quis deixar o negócio acessível. Ainda tem isso, né? É aquilo, tipo... É o que a gente sempre argumenta, até com as squads. Tipo, olha, hoje, vamos supor, uma empresa que tem lá 5 milhões de clientes. Né? E aí a gente passa para eles os dados, que, ó, com o IBGE atual, hoje nós podemos ser, né? Fora as subnotificações que acontecem, mas hoje a gente pode ser aí em torno de 7 milhões e quase 8 milhões de pessoas com deficiência. Então, beleza, você já está satisfeito com seus 5 milhões de clientes. Mas se você puder ganhar os mais 8, você não vai ter mais lucro? Né? Ainda tem os idosos, que hoje eu não tenho nem ideia de quanto que é esse valor, eu até preciso pegar esse dado para falar com propriedade. Mas ainda, além de pessoas deficientes, você tem pessoas idosas, que são X valor, número X. Então, se você puder pegar mais X clientes, você não vai ter mais X valor de lucro? Né? É outra coisa que a gente passa, por quê? Porque o autor não pensou que, nossa, é um dinheiro a mais que a Amazon iria me passar, né? Sim. Porque, justamente por não sermos naturalizados. Tipo, esse tipo de pessoa lê, né? Tipo assim, muita gente ainda pensa dessa forma. Apesar dos anos que a gente tem evoluído e de tudo que a gente tem vivenciado e no século que estamos. Se a gente for pra pensar hoje, muito cego tem iPhone, e por que tem iPhone? Porque a Apple, desde o começo, já pensou na acessibilidade, então já vem a acessibilidade lá desde a fábrica. Então eles veem um público aí de onde eles podem ter lucro. Se as outras empresas pensassem assim também. A gente ia ter uma concorrência boa e muito mais forte. Com toda certeza, se pensassem dessa forma. E aí, assim, né? É uma coisa interessante, porque o leitor de tela não foi feito pra gente que é cego. Então, assim, né, ele foi feito, na verdade, para pessoas disléxicas. E aí, a galera cega começou, né, a ouvir e falar, opa, eu acho que eu posso mexer com esse negócio. Aí começou a mexer, começou a comprar os telefones ali, que a princípio era, acho que para disléxicos. E aí a Apple falou, ei... Opa, peraí. Então, realmente, ela foi, né, é uma coisa que é fundamental, é a pessoa ser visionário, ser curioso, né, ser futurista também, porque, como eu falei dos idosos, a pessoa que vai ficando idosa, ela vai desenvolvendo mais um monte de necessidade. Sim. A audição diminui, a visão diminui também. Então, ser futurista, ser detalhista e ser curioso, eu acho que são passos bem importantes para você lidar com a acessibilidade. E é aquilo que você falou. O projeto é desde a fábrica. É desde a concepção. Tanto que a gente tem uma cerimônia aí, né, na metodologia ágil, que se chama Inception. É importante que a acessibilidade vá para lá, para essa Inception, e fala, opa, estão querendo colocar aqui nessa tela
um ícone, mas eu não vi se esse ícone tem um rótulo, tem uma descrição, eu não vi se ele tem uma semântica definida, ele vai ser um botão, vai ser um link. Na Inception já é importante fazer isso, porque quando chega lá no final, o trabalho vai ser muito mais acelerado, porque também tem isso, tem essa ideia de que trabalhar com acessibilidade é lento. Na verdade, por que é lento? Porque quando o pessoal entrega as coisas pra gente testar, já estão em sua maioria pro usuário final, inclusive. Sim. Então, aí eles vão ter que voltar tudo que já foi feito para fazer as correções. Então, assim, se começasse desde a Inception, não era nada demorado. Demorado é se eu tiver que pegar um site agora, não. Agora eu tenho que deixar ele todo acessível, colocar rótulo, descrições. Aí fica demorado. Se ele já for desde o começo, né? Sim, aí depois é só claro que quando sobe pra produção, gera uma quebrazinha, mas é uma coisa ou outra que você vai corrigir, diferente de ter corrigido um site inteiro. Sabe, de pensar que você já trabalhou às vezes 6 meses, um ano naquele site, dependendo do projeto, um projeto grande, 2 anos, sabe? Então é por aí. Inception. Eu achei que Inception era aquele filme lá com Leonardo DiCaprio. Ai, tem ele também. Não, mas o nosso caso aqui é Inception é um início, né? É como se fosse o início de tudo. Sim. E se esse pessoal soubesse como a gente gasta, como que cego gosta de comprar, eles iam pensar muito mais na acessibilidade aí para explorar esse público. Não, e ainda mais que a vida do deficiente no Brasil, ela é cara, né? Sim. Independentemente da gente ser cego ou ter outra deficiência, uma cadeira de roda, assim, motorizadinha, sim, que oferece um conforto, quanto não custa? Cara, uma calculadora, tipo... Vai comprar uma calculadora simples, eu nem sei quanto tá a calculadora hoje, gente, vou chutar, uns R$20. Você vai comprar uma calculadora para cego, ela é o dobro, sabe? Então, fora que a gente tem, né, esse custo de vida caro, então, realmente, a gente gasta muito, muito. E a gente só não compra mais porque os sites de e-commerce não são muito acessíveis. Se fosse, a gente comprava era mais. Inclusive, eu sorri muito, porque hoje rapaz, você tá todo pra me representar hoje, né? Porque eu sorri quando você falou da gente não ver o valor, porque a Shopee é um ótimo exemplo. Eu sou androidiana, né? Como eu brinco, sou androidiana, eu uso Android. E aí, o que acontece? Eu, particularmente, eu não consigo. Porém, teve uma amiga de iPhone pra mim que reclamou mais ou menos da mesma coisa, mas assim, eu não sei hoje como que tá pra iPhone, então por isso eu não vou falar com propriedade, mas eu até hoje na Shopee eu não consigo ver o valor dos itens. Eu não consigo, por exemplo, eu tô lá escolhendo, sei lá, um vestido. Eu achei o vestido M aqui, tal. Eu consigo ver as avaliações dele, os comentários, eu vejo que é bom, blá, blá, blá. Só que eu não consigo ver o valor, então do que me adianta? Vai na sorte, vai na fé. Eu vou lá R$400. Falo, caraca, um desse aqui, cara, pra eu usar no dia a dia, sacanagem. Então, assim... Você, gerente da Shopee, que com certeza tá ouvindo a gente aí, ó, dá um jeito, você já tá perdendo o cliente, ó, abre o olho. Exatamente, hein, Shopee, presta atenção. A Shein também foi outra que eu tentei fazer compra, mas a Shein tem uma coisa que eu acho um tanto pior, que é porque eu não consigo saber os itens. Tipo, tô lá escolhendo, sei lá, uma garrafa de água. Eu não consigo saber se o item onde eu tô, os mls, eu não tenho especificidade daquele item. Aí diz, mas pra que ele vai comprar isso? Pra que ele precisa? Não interessa, eu quero comprar, só deixa o negócio acessível aí. Exatamente. Pega meu dinheiro. Eu sou gente, pô, eu compro. Se tiver a me agradecer, eu tô querendo te dar dinheiro. É exatamente isso. Eles devem achar que o cego fica em casa ou na rua com a bengalinha branca. com a canequinha pra alguém pôr moeda. Tem alguns que acham que a gente nem sai, viu? Esses que acham que a gente fica na rua com a bengala branca pra alguém pôr moeda, ainda tá bom. Tem alguns que acham que a gente nem sai. Então, se ele não sai, ele não compra, ele não, né? Então... E quando sai, aí, mas como que você consegue sair? Como você faz as coisas? Cara, esses dias um Uber Moto me perguntou se eu era mãe. Eu fiquei tipo assim. Eu falei, não, por quê? Ele, ainda bem, né? Então, assim, é esse capacitismo que a gente vive é que afeta muito realmente a acessibilidade de chegar, inclusive no mundo digital, né? Com certeza é uma barreira que a gente enfrenta. Ainda bem, filho dá trabalho enxergando ou não. Foi o que eu tive vontade de falar pra ele, mas eu tava tão focada em chegar no meu compromisso que eu falei assim,
não, eu cheguei a dar uns exemplos pra ele Sim. e tal, de mães que são cegas. Sim. Aí eu virei pra ele e disse assim, inclusive se você pesquisar na internet, tem muita mãe cega que relata o dia a dia delas, como quem já, tipo assim, né, olha, cara, internet não é só pro TikTok não, né? Eu já dei aquela... Sim. O que você podia ter feito era perguntar, e você é pai? Aí se ele falasse não, você fala, ainda bem. Porque realmente você tá, Imagina o que você ia criar. realmente você tá certíssimo, porque é outra coisa que eu falo. E, assim, contribui pro avanço da acessibilidade digital, é o que ensinamos para as nossas crianças, né? Uhum. E o futuro, vamos falar a nível de Brasil, o futuro do Brasil vai ser muito melhor, vai ser muito mais consciente e muito mais inclusivo, mas vamos lembrar que o futuro está sendo educado pelo presente. É. Né? Então, assim, o presente é quem tem que ter essa consciência de criar um filho com mais humanidade, com esse senso de diversidade e de inclusão, porque na minha época mesmo, quando eu entrei para essa escola que me aceitou, aí tinha um menino que ele adorava sentar do meu lado, e a minha mãe ia comigo pra escola. Minha mãe foi comigo, me acompanhou durante 3 anos na escola. E o menino adorava. Toda vez que minha mãe, sei lá, ia na sala dos professores, ver alguma coisa, ela ia pegar uma água pra mim, ia pegar um lanche pra mim, não sei, fazer qualquer coisa. E eu chamava ela, o menino falava, não, sua mãe foi embora. Sua mãe não tá aqui, porque a sua mãe não gosta de você. A sua mãe vai te deixar aqui. E você vai morrer aqui dentro da escola. Essa foi a coisa mais marcante que eu ouvi na escola, assim, de início. E aí, é uma coisa que eu realmente... Quando a minha mãe chegava, minha mãe, nossa... E aí, esses dias ela tá contando isso, né? Ela, nossa... Ela lembrando disso. Você puxava o meu cabelo, você agarrava minhas pernas. Eu falava, não, mãe, eu te segurava dessa forma. E eu contei pra ela tudo que acontecia. Porque eu tinha medo dela me largar na escola e de eu morrer dentro da escola, trancada. Eu tinha pavor. Até hoje... Né, apesar de ter um anjo que me aguenta toda quarta-feira, né, doutora Ariane, um beijo, vou passar pra ela depois. Eu até hoje eu tenho muito medo de ficar trancada. Quando eu não consigo abrir uma porta, eu entro em desespero. Porque eu tenho a sensação de que eu vou morrer ali. Até hoje é uma sensação que eu não consegui me libertar dela. Então, assim, por que eu falei disso? Por que eu entrei nesse mérito? Porque tem muito pai que o filho conta, ou que alguém conta, nossa, você viu o que o seu filho fez com aquela criança negra? O pai acha graça, o pai ri, o pai acha bonito, sabe? Sim. Aí eu fico, gente, né? Então, assim, é igual esses dias, o meu irmão viu um menino de uns 8 anos bateu na bunda de uma outra menininha e todo mundo rindo. Meu irmão virou pra mim, me cutucou e disse, tá vendo? Eu falei, o quê? Aí ele me descreveu a cena e ele falou, assim nasce um assediador. Então, né, é aquilo, tipo, as pessoas estão aprovando, ele vai crescer um adulto achando que aquilo é normal, legal. Temos que escutar o seu Madruga. As crianças são o futuro da pátria, então temos que tomar cuidado para não voltar tudo para a Idade Média. Mas é verdade. É verdade. Então, assim, hoje, por exemplo, os meus afilhados é muito engraçado. A menina tem 7 anos e o menino tem 8. Eles brigam, cara, pra fazer audiodescrição pra mim. É muito engraçado, assim. Eles fazem do jeitinho deles, mas super dá pra compreender. Super dá pra entender. Mas eles, desde pequenos, já convivem comigo e eles já têm esse senso de, tipo, não, se uma pessoa não enxerga, a gente tem que falar pra ela o que tá acontecendo na televisão. Sim. Né? Então, assim, aí às vezes o Arthur tá lá falando, aí a Samira, não, mas é eu que vou falar agora, sabe? É uma coisa, assim, muito engraçada. Mas é o quê? É estímulo que eles já tiveram desde pequenos comigo, né? Então, é permitir as crianças conviver com uma pessoa com deficiência, brincar com bonecos com deficiência, né? Isso vale também até pro próprio racismo, brincar com bonecas negras. Sim. Então, através da brincadeira, muitas vezes você educa, né? Sim. Brinca de esconde-esconde com o cego, gente. Dá pra brincar, não precisa ter medo, não. Cara, os meus primos adoravam brincar de cobra cega comigo. Porque a gente não precisa usar renda mesmo. Cara, eu achava um barato, eu ria muito. Falava, porque eu detesto, tipo, tem gente que consegue, mas eu detesto cobrir o meu rosto. Então, só o fato de não enxergar é outra coisa que me ajudava muito. Na hora que ia brincar de cobra cega, eu queria ser a cobra cega sempre. Por quê? Porque eu não enxergava e eu não precisava cobrir o rosto. Sim. E pegava todo mundo, né? Cara, pior que teve uma vez que foi engraçado.
Eu consegui pegar uma prima assim, e aí eu peguei ela, só que aí ela correu, e aí no que ela correu, eu grudei nela, e ela saiu me puxando, aí caiu as duas, assim, no chão. Sabe? Então, fora os episódios divertidos que tem. Então, sim, realmente. Pegava o pessoal, menino. Olha. Pois é. E você aí que sentava do lado da Gabi que tá escutando a gente, ela não morreu. Tá aqui, ó, vivinha, saiu da escola, tá formada. Logo, logo vai estar aí representando a gente lá na OAB. Obrigada. Ai, amém. Então, esse dia minha mãe me falou dessa criatura, porque ela não sabia, né? Na verdade, ela não sabia. Ela, esses dias eu vi o fulano, mas eu fiquei assim, por que minha mãe tá me dando notícia dessa criatura? Eu, mãe? Aí depois eu contei pra ela, falei, mãe, não quero nem saber dessa criatura. Ai, gente. Pois é, esperamos que ele tenha evoluído, mas que fique lá no canto dele. Eu penso isso. Exato. É bem legal essas experiências aí que você vai compartilhando, as outras pessoas que também já conversei aqui, é bem legal, cada um tem suas histórias e dá pra ver, ó, o cego é gente, a gente ri também, a gente não se apega ao fato da deficiência, é só uma coisa que aconteceu, mas vivemos nossa vida normalmente. Exatamente. A gente, né, passa por tudo que todo mundo passa. Claro que tem uns micos a mais, né, quem nunca? Sim. Achar que um extintor é uma pessoa. Eu uma vez quase carreguei uma vendedora de uma loja achando que ela era uma boneca, mas tá tudo bem. Aí quando ela começou a falar, nossos áudios dessas mulheres estão cada vez melhores. Não, foi assim. Tudo começou lá na Bahia, né? No sul da Bahia. Aliás, beijo, Bahia, estado que eu adoro. Eu tava lá em Ilhéus, pleníssima, aí a gente foi no Mercadão, né? E aí eu tô lá olhando, eles têm as baianas, né, confeccionadas assim. Eu acho que é gesso ou é barro. Gente, eu sou péssima em trabalho manual, então por favor, ignorem. Mas elas eram lindas. Aí tinha uns cabelinhos assim, feitos de, acho que é palha, aquele material mesmo, e de gesso e barro. E aí tava, eu quero levar uma dessa pra enfeitar meu quarto. Eu peguei a baianinha, e aí eu queria comprar mais. Acho que eu ia trazer mais duas ou mais três. Mais três. E peguei. Aí, de repente, eu tô mexendo num cabelo assim. Nossa, que cabelo bonito dessa baianinha aqui. Eu desse jeito, falando dentro do mercado. Cara, e ela quietinha. E eu acariciando esse cabelo. Será que isso é feito? Aí não, exatamente. Eu apertei, assim, o cabelo dela e ela quietinha, cara. Quietinha. Aí, eu tô lá acariciando. Nossa, que cabelo lindo. Aí, eu tava com a minha mãe. Aí, eu assim, mãe, eu quero levar essa aqui, ó. Aí a minha mãe assim, então minha filha, você achou ela bonita? Eu falei, mãe, olha esse cabelo dela, que lindo. E tô lá acariciando. Depois minha mãe contou, disse que ela ria tanto. Quietinha, abaixada na frente da gôndola, assim. E eu mexi lá no cabelo dela, achando mó bom. Cabelo bem cacheado, bem tal. E aí, minha filha, o problema é que se você levar essa boneca aí, a loja vai ficar sem vendedora. Aí eu soltei o cabelo da menina no impulso, assim, sabe? Aí eu, mentira, mãe. Aí ela, mas por que a senhora falou? O carinho tava tão bom. Aquele sotaque maravilhoso deles. Cara, eu me diverti muito nesse dia. Quanto custa isso aqui? Não, exatamente. Eu pedi pra minha mãe olhar, sem zoeira. Eu pedi pra ela olhar. Mãe, quanto que é essa aqui? Parece que ela é cara. Eu falei, minha mãe, o cabelo dela é mais sofisticado comparado às outras. Parece ter feito de um material. Parece de verdade. Que material bom. Eu fiquei lá olhando o cabelo da outra, assim. Aí ela se levantou, eu senti as costas dela, assim. Aí eu, não é carne, é gente. Ela, minha filha, se você levar essa aí, a loja vai ficar sem vendedora. Ai. E essa daí, vai que pra alimentar deve dar um trabalho, que essa boneca come de verdade. Essa aí me dá trabalho, realmente. E é bom a gente lembrar dessas coisas e rir, né? Sim, tipo, e aí é isso, né? A gente, comparado ao vidente, a gente paga esses micos por não ter a visão. Tem baixa visão, tem disforia de imagem. Às vezes vê alguém no espelho e acha que é outra pessoa e na verdade é ele. Sim. Então, assim, acontece. Mas a gente também
A gente ri, a gente chora, a gente trabalha, a gente estuda, a gente mente, a gente trata bem, a gente maltrata, faz parte. E os videntes também pagam os micos dele, mesmo enxergando, cometem coisas assim que às vezes quando eu ver, depois o cego sou eu. A minha mãe, cara, minha mãe é campeã. Desculpa, mãe, mas é verdade, ela já fez isso. Aqui em Goiás a gente chama de pesca e pague, que são lugares que você paga ali pra estar no local, e aí você pesca o peixe e você come ali mesmo, né? Ela vendo o pássaro lá no chão, ela, gente, que lindo! Nossa! Aí até aí tudo bem, ela, não, parece que é de verdade, não sei o quê. Ela, gente, mas ele tá mansinho, né? No meio do ser humano, assim, então. E aí, quando foi ver, realmente, o pássaro era um enfeite. E ela, eu vou lá pegar. E na hora que ela pegou ele, ela sentiu ele empalado. Ela, não, achei que era de verdade. Pior seria se achasse que era de mentira. Olha, não parece tão real. Vai pegar no pássaro e leva uma bicada. Olha, aí foi a minha boneca ali, né? Imagina. Nossa, mãe, olha que lindo o cabelo dela. Parece que é mais sofisticado. Deve ser, cara. E você contando também a respeito dessas visões erradas que às vezes a pessoa tem a respeito do cego, por falta de cultura, tudo. Aí eu lembrei agora que ou eles têm uma visão assim de que o cego é um inválido, não consegue fazer nada, ou eles têm também uma visão lá super elevada, acham que a gente é tipo um super-herói, né? Que tem os sentidos super aguçados, consegue sentir um monte de coisa. Que eu gravei com outro amigo meu aqui, ele contando quando ele entrou na faculdade e tudo, ficou o pessoal lá sabendo que ele era cego, que aí o professor chegou pra ele e perguntou pra ele, vem cá, você consegue saber a cor pela temperatura? Ele ficou olhando pro professor Cara, assim, já me perguntaram quê? Ele, você consegue saber pela temperatura? Aí que uma própria menina lá da turma, né, que é vidente, se indignou com isso e falou, ô professor, vem cá, o senhor consegue? Aí, não, mas é que ele tem o sentido mais aguçado. Aí que ele falou, não, eu não sou super-homem, não. Cara, já me perguntaram, gente, sem zoeira, eu juro, eu queria ter o áudio, eu queria ter alguma coisa aqui pra comprovar, que pena que eu não tenho, mas é verdade, já me perguntaram se eu tinha capacidade de saber quando que ia chover. Aí eu falei, olha, queria, eu realmente queria, porque Goiás é muito quente, então assim, se Deus quiser me dar essa capacidade, eu não acho ruim não, eu recebo com muito carinho. Não. Se nem a Maju tem, por que a gente vai ter? Não, mas você sabe o que é? Olha a pessoa. Então, é porque eu assisti aquele filme, O Demolidor. Aí eu, tá, não, sim, moça. É só o Demolidor que faz aquilo. Eu não faço, não. E olha, como os cegos são diferentes, eu já dei esse toque, né? Eu não sei se outros vão ter esse poder, mas. O pessoal cria uns estereótipos, né? Igual tem um drama lá no Spotify, não sei se você já escutou lá, do França e o Labirinto, que é com o Selton Mello, e lá ele interpreta um cego, mas não, ele faz umas coisas lá assim que ele superestima o cego, não, o cara consegue saber que a mulher fez uma tatuagem porque tá sentindo o cheiro da pomada cicatrizante. Mas Deus, é assim também não. Nossa, não é cachorro não, como dizem. A gente não consegue pressentir tudo assim. Inclusive assim, até vale destacar, assim como eu já tive as experiências de ter que lidar dentro da acessibilidade digital com squads que estão resistentes e tudo, eu já lidei com squads que estão tipo super compradas com acessibilidade digital, justamente por conta dessa superestimação. Sim. Tipo, não, tem que arrumar mesmo, porque vocês, pessoas com deficiência, são anjos que não sei o que, não sei o que. Às vezes conversando com algum team lead, com algum pessoal assim, não, porque eu não sei o que tem. E aí, né, e aí vale ressaltar que eu falava pra pessoa, olha, eu entendo, agradeço a sua intenção, mas, bom, primeiro, a acessibilidade digital, ela não é só para pessoa com deficiência, porque, sim, por exemplo, eu até citei um exemplo que aconteceu com uma PO lá, né, inclusive era quase a PO que eu tava conversando, eu falei pra ela, por exemplo, hoje na Daily você
não conseguia ver o conteúdo porque o zoom tava pouco, o zoom tava pequeno, o zoom acho que tava 90 só, precisava colocar ali no mínimo 100, 150, 200. Ela realmente, eu não tava conseguindo enxergar direito, eu não tava conseguindo acompanhar. Aí eu falei pra ela, você teve perca de informação? Ela, tive, porque aí eu falei, tá vendo? Esse comprometimento no Zoom é uma falta de acessibilidade digital. E aí ela foi entender o que era o situacional, o que era, né? Ela, realmente. Aí a pessoa começa a entender e vê que também não tem nada de angelical, que é só uma questão de melhorar a experiência do usuário no dia a dia. Sim. Né? Dentro do mundo capitalista, tornar o capitalismo mais justo, né? Sim. Vamos dizer assim. Que a acessibilidade não é só para deficiente, é pro idoso, para aquela pessoa que não sabe ler. Então bota um áudio lá falando as coisas, pessoa que não sabe ou não consegue mais ler. Então não é só o deficiente em si. Acessibilidade é tornar acessível para todo mundo. Exatamente. Vamos nivelar aí o negócio. Eu consegui ali tornar o mais universal possível o acesso das pessoas. Hoje a gente tem o Audima, né? Não sei se você já utilizou ele nos sites. Eu confesso que quando tô preguiça de passar seta por seta com leitor de telas ou parágrafo por parágrafo, então, tô tão acostumado. Quero ouvir uma voz diferente, aí eu vou lá no Audima e vamos dar um ouvir aqui, ele já começa a ler e é isso. Sim. Então, vale para todo mundo, você destacou muito bem. Aí às vezes o povo vem com nossa, que legal, né? E mesmo você cega, você consegue. Nanana. Então o pessoal às vezes meio que fica comprado com acessibilidade digital no sentido de nossa, eu vou ter uma cliente que, meu Deus, né? Ou então, nossa, eu vou trabalhar com uma pessoa que caramba, né? Tipo assim. Ou então, nossa, se eu arrumar aqui meu site, é quase como tipo assim, se hoje a gente corre, a gente vai poder voar, né? Se o site estiver arrumado, é basicamente isso. Você vai lá também quando eles às vezes querem colocar os deficientes tudo no mesmo padrão, né? Sei lá, chega nessa época e as Paralimpíadas, olha lá que legal, o cego jogando bola, tudo. Aí acho que todo cego é assim. Tipo, eu não gosto de jogar bola, não é porque eu sou cego, é porque eu não gosto de esporte mesmo, né? Não é só porque tem um cego que joga bola, o outro tem que jogar, assim como tem o vidente que joga e o vidente que não joga, né? Todos os cegos são seres humanos diferentes, eles não fazem a mesma coisa. É muito comum eu receber perguntas, assim, seja das pessoas nas ruas ou até no dia a dia, virtualmente mesmo, receber perguntas estereotipadas, tipo, você gosta de música? Ou você é da área da música? Não, porque eu vejo muito cego que é músico. Você é massoterapeuta? Porque eu vejo muito cego que é massagista. Ainda fala massagista, né? Porque tem diferença, enfim. Você é... Como é que fala? Então, sempre pergunta coisa de esporte. Também perguntam se eu pratico algum esporte, né? E tal, porque vê muito cego no esporte. Então, a gente sempre tem esses estereótipos, assim. E todos eles afetam ali diretamente quando a gente vai, inclusive, para o mercado de trabalho, né? Porque aí, mas como é que você consegue mexer? Como que... Até teve uma coisa interessante que foi... Quer ver? Acho que foi ano passado? Não, foi ano retrasado. Uma pessoa ainda comentou antes mesmo do Be My Eyes ter a inteligência artificial hoje, né? Que ele tem. A pessoa comentou, né? Eu falei do Be My Eyes, que eu ligava para voluntários e ele muitas vezes auxiliava. Aí a pessoa falou, né, que estava inscrita e tudo, que tava. Então, às vezes, a gente se irrita um pouco com certas perguntas, mas às vezes é preciso respondê-las e de forma abrangente, para que a pessoa até resgate na memória uma coisa que ela viu, mas que ela não fique tão presa àquele estereótipo dela ali, sabe? Sim. Às vezes é melhor responder a pessoa lá pela milésima vez, que aí ensinando ela, talvez ela passe aquela informação pra frente, aí a outra pessoa vai passando, e como você falou, né, o trabalho de formiguinha, aos poucos a informação certa vai chegando nas pessoas. Exatamente, porque muitas vezes é por falta de conhecimento. Gabi, mas não tem muita informação na internet? Tem, mas a própria informação que se tem, às vezes ela é desencontrada, né? Publicaram um tempo atrás aí manual de como lidar com a pessoa cega. Eu, sendo sincero, eu odiei. Não sei quem publicou esse material, mas eu odiei.
Ah, vai precisar de uns 10 volumes aí pra saber como lidar comigo, filho. Daí que não cai nessa furada aí, não. Ó, eu já falo, viu? Tem hora que nem eu me entendo direito, que dirá, ó, não tenta não, que vai enlouquecer. Sim. Mas eu sempre tenho que, às vezes, responder as perguntas quando as pessoas ficam sabendo que eu mexo no celular. Ah, mas como você mexe no celular? Aí eu explico que tudo bem, às vezes a pessoa não sabe que existe um leitor de tela e não tem que saber. Eu sei porque é minha necessidade. Ela, ai, que legal, mas como é isso? Eu falo, é o Talkback, já é padrão no Android, é lá do Google. Vou passando o dedo aqui, ele vai falando pra mim. No computador também, tem o leitor de tela que lê as coisas pra mim e é assim que eu mexo. Que eu lembro uma vez no cabeleireiro. Ele ficou sabendo que eu trabalho com computador, aí ele me perguntou se o computador era em braille. Já me perguntaram, computador, celular, teclado. O celular, dependendo do local, eu deixo ver, dependendo não. Aí eu ligo o leitor pra pessoa e falo, olha aqui. Sim. Né? E aí mostro para o leitor falando. Sim. E aí tem a questão da falta do costume auditivo, mas como é que você entende o que essa voz fala? Muitos anos de estrada. Eu comecei no NVDA escutando a 50%. Depois aquilo que estava me irritando, aumentei para 60%. E assim foi. Hoje já consigo usar o Speak a 100%. Não, e parabéns para você que ainda consegue usar o Speak, né? Porque ali só tem uma voz que eu consigo usar, que é a do Ivan. Eu gostava da Raquel, né? Mas ela passou a bugar muito nas novas versões do NVDA. Eu gostava muito da tia Raquel também, ela era maravilhosa. Eu adorava ler com ela. É a voz mais humana que tinha. Hoje eu tô lendo com a minha amiga Fran. Você conhece a Fran? Não. A Francisca? Sim. Da Microsoft, né? É uma voz muito boa dela também. Sim. Tô usando ela hoje. Hoje todo mundo, até no YouTube usam ela para as propagandas lá, para os anúncios. Ela e o Antônio. Não, a Rico tá usando ela no anúncio dela atual. A audiodescrição da Netflix também é feita com Francisco. Olha aí. Gente, porque eu tinha ouvido teve uma animação que eu assisti na Netflix, que era a Fera d'Água, alguma coisa com fera. Eu não vou me lembrar agora o que era. Mas a descrição estava sendo feita pela versão masculina da voz da Google. Hoje já usam essas vozes aí sintetizadas para fazer a audiodescrição. Por um lado é ruim, né? Porque a audiodescrição, aquelas vozes muitas vezes lê a coisa do jeito que tá escrito, né? Então já assisti muito filme aí com eles pronunciando os termos em inglês aportuguesados. Sim. Sim, é uma coisa que se discute, inclusive dentro da acessibilidade digital, né? A gente tem lá uma regra nesse documento, né? Que é a WCAG, que é um que chama conteúdo não textual, né? Então você tem imagens, aí depois, aí dentro, nessas imagens, né? Dentro dessa parte de conteúdo não textual, você tem uma outra normazinha ali que é conteúdo pré-gravado, né? Que aí são as mídias, que aí no caso são, por exemplo, de filmes, né? Que a gente vai assistir, algum vídeo institucional, que ele, quando vai passar ali pra gente, ele já tá gravado, já foi editado e tudo. É importante que você tenha ali, né, uma descrição, seja em texto, que aí ele fica em forma de legenda, ou seja em áudio, né? E no caso das imagens, que já tenha também ou uma audiodescrição gravada, se for aquele vídeo que, como por exemplo no Instagram, a gente tem os bumerangues, né, que eles são vídeos que geralmente estão só em formato de imagem, eles não têm áudios. E é importante já ter uma descrição, ou em áudio ou em texto daquele vídeo, né? Para você poder conseguir entender aquele conteúdo. E aí, dentro da audiodescrição, discute-se muito isso, porque o que as IAs ajudam muito hoje na audiodescrição, né? Sim. Muitas vezes você ter que fazer um conteúdo corrido, um conteúdo curto, pelo menos é o que eu percebo, assim, pelo que eu venho lendo sobre e tudo mais. Conteúdo corrido, um conteúdo curto e um conteúdo mais, por exemplo, um conteúdo institucional, a não ser que seja um de Natal, de Ano Novo, mas um conteúdo que você vai apresentar um projeto novo. Às vezes você não precisa de, e este projeto, você não precisa disso, né?
vai apresentar ali, este projeto tem por objetivo, tal, 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 tal. Aí você vai mostrar as imagens que foi inserida, aí a audiodescrição vai dizer quais imagens foram inseridas. Agora, para filme, para série, às vezes um vídeo institucional de Natal, de Ano Novo, de comemoração a algo, de parabenização à equipe, eu já creio ser bem importante o audiodescritor mesmo, porque ele tem algo que a IA não tem, né? Que é a questão de entonação sentimental, empática, Sim. sociabilidade. A IA, ela não tem isso. Ainda, Então, né? Pode chegar lá. Então a gente precisa ter muito esse cuidado de não ainda substituir totalmente o audiodescritor pela IA. Né? Porque a IA ela aprende com o ser humano, né? Inclusive. Então não é o oposto. A gente tem que ter esse feeling. Sim. Igual eu costumo até brincar, eu falo que o meu inglês é inglês de NVDA. Eu pronuncio como o NVDA fala. Tem que dar uma melhorada no meu inglês, porque ele é NVDA. Pra mim é What's your name? Olha, não querendo dar spoiler, mas já dando um pequeno, a gente vai ter um curso de inglês por aí, né? No Acessibilidade Foco. Com certeza. E até já fazendo também, mas um pequeno jabá. Talvez no momento que você estiver escutando isso aqui, já tem aí os cursos da Gabi também. Vai lá, prestigiar a gente. Verdade, já aproveitem, pessoal, a partir da próxima segunda, dependendo de quando você estiver me escutando. Sim, eu já vou lançar ali. Inclusive agradecer ao William por esse espaço, ao Will aí por esse espaço incrível. O de acessibilidade digital. Eu vou lançar, né, noções básicas de acessibilidade digital para a galera ir se familiarizando com o setor, entendendo como funciona. E conforme for, a gente vai avançando, né, nas aulas e tudo mais para o intermediário e quem sabe aí um avançado, né? Sim. Mas também eu pretendo lançar em seguida das noções básicas de acessibilidade, o direito em minutos, né? Pegar ali aulas de, no máximo, 10 minutinhos, explicar algum tópico envolvendo a área do direito. O foco é atingir aí quem é estudante de direito, quem está estudando para provas como exame de ordem, concurso público, vão poder aproveitar essas aulas, ou até mesmo quem pretende um dia cursar direito já para ter uma noção se isso é o que você realmente quer, né? Porque eu acredito que é uma coisa que faz muita falta para a gente que não enxerga, ter um conteúdo acessível sobre profissões. Por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem na UFG a Feira das Profissões. Mas de das profissões para uma pessoa cega ir lá, ela tem que andar pelo local e, tipo, né? E aí, junto com o pessoal explicando sobre cada stand de cada profissão, tem som tocando, tem série de barulho, gente conversando, às vezes você não consegue compreender bem a essência daquela profissão para você sair de lá e falar, não, realmente é isso aqui que eu quero, ou é isso aqui que eu não quero de jeito nenhum, né? Então, como é uma coisa que eu não tive da minha época, hoje é o que eu quero fazer justamente com o intuito de, além de ajudar nos estudos, ajudar a galera que um dia pensa ou pensou em cursar direito a ouvir e falar, cara, isso aqui realmente é bom, isso aqui realmente pra mim não serve, sabe? Porque, como eu falei, a gente tem muito teste vocacional, e aí no teste vocacional às vezes tem umas imagenzinhas, às vezes tá impossibilitado de marcar ali as opções, né? Outra vez esbarrando na acessibilidade. E com o conteúdo ali do curso de Direito, do Direito em Minutos, a pessoa vai poder ter uma noção de como que é a estrutura, como que é o trabalho dentro do direito, enfim. E na acessibilidade digital, o pessoal vai poder compreender, porque eu fiquei com vergonha de mim, não só como cega, mas como pessoa, quando eu comecei a estudar acessibilidade digital, né? Eu estudei a especialização aí por entre 2 a 3 meses, foi intensivões, né? A gente tinha aula terça, quarta, quinta e sexta e sábados. Nos sábados era, às vezes, ali de 7, 8 da manhã até meio-dia. E nos outros dias eram das 6 da tarde às 10 da noite. Só pra você ter uma noção do quanto é intenso, do quanto é vasto o conhecimento. E a gente ainda não sai de lá sabendo de tudo, né? Eu falo que eu tô aprendendo até hoje, todo dia. E agora com as IAs também chegando, tem coisas que a gente
já consegue vislumbrar como um foco visível, um contraste. Claro que o par visual é essencial para, tipo, olha, eu consegui com a IA levantar esse relatório. Só confere se tá, tipo, às vezes ele nem precisa correr a tela toda, mas tipo, só confere se esses pontos aqui que ele levantou estão corretos. Né? Se esse foco tá realmente certo, se esse contraste tá legal, se essas imagens decorativas, né, aqui, realmente elas existem na tela como a IA tá dizendo, se, então assim, mas hoje a gente já consegue ver algumas questõezinhas visuais, né? Também, então, tá sempre avançando e tudo. Mas é isso aí, a gente conta aí com vocês nos próximos cursos aí, o Direito em 1 Minuto e noções básicas de acessibilidade digital, porque quando eu entrei eu falava, gente, por exemplo, antes de eu entrar pro curso, eu achava o Playroom super acessível. Hoje eu falo, cara, não é. Por que ele não é? Porque você não consegue jogar com uma pessoa vidente. E vários baixa visão não gostam de jogar lá, por quê? Porque eles não conseguem ver as cartas. Eles só ficam ouvindo a pronúncia textual. E isso acaba tornando o jogo mais monótono. A pessoa não pode ver a carta mexendo na tela, não pode ver, né? Então, isso não universaliza. Sim. Exclui também da mesma forma, já que ali é só textos. Sim. E às vezes a gente acaba caindo nesse mesmo erro, né? Às vezes só tenta produzir as coisas para cego e acaba nichando, que aí fica só para cego e não permite para os videntes, ou seja, a gente acaba fazendo com eles o que a gente reclama que fazem com a gente. Sim, igual uma intenção excelente, mas um exemplo prático é filmes audiodescritos. A maioria dos filmes audiodescritos que a gente acha não tem o vídeo, tem só o áudio. Sim. E aí, nossa, tudo que eu queria era para poder assistir com alguém que enxerga. E agora, né? Eles acham que a gente assiste filme sozinho? Né? Mas é isso. O curso estando pronto aí, com certeza o link já vai estar aqui. Vocês adquiram, ó, tenho certeza que vai ser bom. Ó. Vocês já viram como ela fala bem, então tenho certeza que o curso vai ser bem legal. Falo bem e muito, né? Que eu tenho de fogo, mas é isso. E olha, eu já tenho também alguns cursos lá no Acessibilidade em Foco e vou falar que até que eu tô gostando dessa área assim de fazer cursos, de ensinar, nunca me vi como um professor, né? Mas os que adquiriram meus cursos estão dando bom feedback, tá me fazendo aí cogitar talvez ficar mais nessa área do ensino mesmo. Quem sabe eu não encaro um mestrado. Olha aí sim, hein? Eu confesso que eu tô um pouco nervosa, não vou negar, porque é o meu primeiro desafio, né? O pessoal sempre falava, por que você não leciona, não dá aula? Eu falo, gente, eu não me vejo nessa área. Mas é um desafio novo, por que não? Abrir um ciclo novo de vida, ver como que vai ser. Aí eu achei aí este anjo, vulgo William, do Acessibilidade em Foco, né? E vamos todos focar aí em aprender a acessibilizar e ensinar também, cada dia mais. E olha, o Will, ele tá com algo bacanérrimo que, assim, gente, GitHub hoje, para quem quer entrar na tecnologia, é vida, hein? Sim. Então, ó, não deixem de apreciar lá o curso dele de GitHub, né? Você tem também a linguagem de programação PHP, não é isso? Sim, tem o Lógica lá com Python também e os preços acessíveis, tá? Dá para pagar lá, então não é acessível só no conteúdo, né? Exatamente. É acessível economicamente também, porque é o que eu sempre falo, quando a gente faz uma aquisição educacional, não é um gasto, é investimento, porque é a única coisa que a gente tem para a vida toda. Amigo sai da vida da gente, às vezes pai e mãe também, até pai e mãe, às vezes família sai da vida da gente, cachorro, né, igual quem gosta de animal de estimação, infelizmente o bichinho morre, namorado te larga, marido te larga, mas a parte educacional, eu falo que o estudo é o nosso eterno cúmplice, né, porque ele é o único que está com a gente desde que a gente o obtém lá na escola e tudo, até a nossa partida aqui dessa terra. Sim. Então não vai ser gasto, vai ser investimento e vocês vão adorar. Vamos lá, e como diz um amigo meu, conhecimento não ocupa espaço, é sempre bom aprender uma coisa nova. Eu não gosto de programação, dá uma chance lá, Lógica com Python, você vai ver que o Python até simples de se começar a programação com ele, quem sabe você não descobre um novo talento aí.
Exato. Não, e também, né, igual, por exemplo, a pessoa pode atuar com. Não precisa ser necessariamente programadora, até porque, como é o nosso nome aqui, né, além do código, Sim. você pode ser uma analista, Sim. acessibilidade digital, por exemplo, você pode atuar com repositórios, como, por Sim. exemplo, o GitHub, Uhum. você pode atuar com qualidade funcional, né, Uhum. que aí é onde você avalia se as páginas e aplicações, como o próprio nome já diz, elas estão funcionando. Uhum. Porque é outra coisa que eu já deparei, inclusive, em acessibilidade. Você vai carregar, você tá lá mexendo e tal. Aí você tá numa última etapa, seja de um teste ou até de uma compra. Uhum. E aí ele carrega a página sozinho. Sim. Aquele foco que fica entrando e saindo, que dói do NVDA, eu não sei mais nem onde ele tá focando, em que caixa que ele tá indo, mano. Aqueles Sim, esse autofocos. negócio de... Exatamente, autofoco, carregar automaticamente. Aí, de repente, companhia aérea nem gosta de fazer isso, né? Você tá finalizando a compra, assim, ele fecha tudo e volta tudo do zero. Isso é questão funcional. Né? Tu falando, olha, isso aqui não funciona, né? Quando você não consegue marcar a caixa de que leu e concordo, você dá um espaço lá e não marca esse negócio. Exato, você tem, por exemplo, página, já aconteceu de eu estar carregando o site, ele fica dando tela branca. Uhum. Isso é tipo falar, pô, isso aqui não tá funcionando. Né? Então você pode ir para qualidade funcional. Você pode, por exemplo, acredito que a gente ainda não tenha lá no Acessibilidade em Foco, mas você pode, por exemplo, ser um Scrum Master, que é um treinador na parte de metodologias, né? Metodologias ágeis. Uma delas é a Scrum, que foi a que eu atuei por um bom tempo. Você pode ser, inclusive eu estou estudando essa parte, você pode ser arquiteto de testes, arquiteto de... A tecnologia mesmo, ela tem várias áreas de arquitetura, né? Ali você não precisa necessariamente ser um desenvolvedor se você não quiser. Você pode ser um especialista em educação tecnológica, que inclusive eu estava vendo isso ontem. Você pode ser... A tecnologia, ela tem muita coisa. Hoje o pessoal está muito preocupado com o lixo digital, né? Como o ambiente digital está afetado, porque esse excesso de informações que a gente gera por minuto, inclusive, né? O ambiente vai ficando ali congestionado. A rede mundial de computadores, ela vai ficando ali lotada, né? Então, o lixo digital também é uma preocupação. Você pode ser algum cientista ambiental, inclusive, nesse ponto. Então, a tecnologia, assim, é amplo. E quanto mais você estuda, mais área você descobre que tem, e a gente fica até meio perdido, às vezes. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, não precisa necessariamente programar. Sim. Opções é o que não falta e se Deus quiser, a gente tendo aí gente cada vez mais capacitada, a gente tenta produzir esses cursos lá para acessibilidade em foco. E é uma honra aí ter a Gabi na equipe aí com a gente, compartilhando o conhecimento dela. Poxa, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e poder, né, de uma certa forma, contribuir também como setor que me ensinou muita coisa, né? Que me ensinou muita... Por exemplo, eu me lembro que quando a gente estava falando, numa aula, a gente estava falando de foco, eu visualizei uma experiência que eu vivia com a minha mãe, que era assim, eu entrava no site, dava um tab, eu falava, mãe, o que tá escrito aqui? Aí lá, tá escrito X coisa. Eu, não, mãe, mas aqui o leitor tá lendo como buscar. Sim. Aí ela falava, não, mãe, mas é a senhora que enxerga. Eu ficava assim, minha filha, mas é o que ele tá me mostrando. E aí que eu fui entender essa questão do foco, sabe? Sim. Então, o quanto que até pra alguém ajudar a gente isso afeta, assim. Eu falava, nossa, cara, eu não sabia disso. Meu Deus, levei muito tempo pra aprender, pra entender. Questão do dom, muitas das vezes, visualmente, as coisas estão organizadas diferente. A pessoa aplicou um CSS Flex lá, mudou a ordem de tudo. Só que o NVDA, ele lê as coisas pela ordem do DOM, né? Que é conforme tá lá no HTML. Só que com o CSS, exato, às vezes, você pode pegar uma coisa que no HTML tá lá no topo, você joga lá pro final. Mas o NVDA vai ler no topo. Aí você vai pedir ajuda pro vidente, ele tá vendo de um jeito. Mas o NVDA tá em outra ordem. Nossa, fica confuso o negócio. Exatamente. É que a gente foi entendendo essa coisa do CSS, que é a estilização. A gente foi entendendo também essa coisa de... e fora que o NVDA, ele tem ali, né, além da questão do HTML, ele tem toda aquela leitura padrão ali, né? Da direita para esquerda, de cima para baixo. Então, quando fere esse padrão também, ele já dá uma bagunçada.
Isso é bem legal. E caminhando aqui pro nosso final, assim, que nosso, o tempo voou, né? A conversa rendeu. Você tem que voltar mais Literalmente. vezes aqui. Deixa aí nos Olha que eu comentários. volto, hein? Sim. Deixa aí nos comentários se vocês querem a Gabi mais vezes aqui que eu trago ela. Se não quiserem, eu trago do mesmo jeito que eu gostei de conversar. Então, espero que ela volte mais vezes aí. E aí uma pergunta também que eu sempre É hoje, tá faço. E vendo? aí na sua rotina no dia a dia, o que você gosta de fazer para relaxar quando não tá trabalhando, estudando? Olha, eu gosto de jogar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto muito de ler, navegar na internet Uhum. e eu também adoro ouvir música. Nossa, música é vida. Eu não faço praticamente nada sem música. Ah, legal, né? Gosta de ver um filme, uma série também, audiodescrita? Olha, confesso que eu gosto mais de filmes, porque o que acontece? Como eu sou uma pessoa muito dinâmica, Uhum. eu tô com uma porrada de série que eu comecei e que eu não terminei, Uhum. sabe? Então, gosto das histórias, acho interessantes, mas eu acabo preferindo os filmes que filme, tipo assim, nossa, eu assisti, acabou, beleza. Se tiver o 2, eu vou esperar lançar o 2, sabe? É mais ou menos isso. Porque a série eu acabo não terminando. Sim. Eu acabo preferindo os livros. Porque o livro, tipo assim, o domingo, por exemplo, é uma coisa que eu não abro mão, e que eu vejo que as pessoas hoje não fazem, é tirar um dia pra elas. E o domingo eu tiro pra mim, Uhum. sabe? Domingo eu não cozinho, domingo eu não estudo nada, assim, de técnico. Domingo é um eu tiro, por exemplo, pra ler livros. Às vezes eu pego uma tarde e termino um livro, sabe? Uhum. Então eu acabo preferindo por isso. Agora, série, se eu for assistir, em um domingo, dependendo da série, eu não vou assistir tudo, não vou Sim. conseguir. Né? Então, mas você vai assistir um episódio por dia. O problema é que eu vou assistir um, aí quando eu vejo, eu já tô assistindo 2, 3, aí eu durmo tarde, aí vira bagunça. Sim. Aí eu não gosto por isso. Então, a minha preferência maior é pelos filmes e pelos livros mesmo. Mas livros são vida mesmo. Recentemente aí descobri os livros da Cassandra Clare. Tô gostando de ler eles. A Sandra é excelente, adoro ela. Esses dias terminei os Instrumentos Mortais, depois já fui lá pros Artifícios das Trevas. Tô vendo qual série dela eu vou ler agora. Uau! Eu agora tô querendo ler um, eu não vou me lembrar o nome do autor dele, chama-se As Musas, porque eu tô terminando um de drama, e aí pra começar a ler esse, ele é um thriller, né? Uhum. É um suspense, e é uma aluna que ela vai investigar um professor dela, porque várias ali, né, como tá na sinopse, várias meninas da sala dela estão morrendo assassinadas. Então, assim, gosto bastante desse tipo de história também. Tá sendo bem legal. Eu tô bem ansiosa pra começá-lo, porque eu tô acabando o drama pra começar ele. Sim. Ah, é legal, mexe com bastante da nossa imaginação, né? Sim, eu já tentei fazer aquela coisa de ler 2 livros de uma vez, mas aí eu ficava confundindo as histórias. Falei, isso não vai dar certo. Não. Falei, Enfiar o Harry Potter no Senhor dos Anéis não dá certo. nossa, cara, Senhor dos Anéis não tive nem coragem de começar, porque todo mundo me fala que é bastante complexo. Mano, eu já tentei ler, não consegui terminar não, porque o Tolkien é muito descritivo, é uma, sei lá, metade do capítulo ele descrevendo o cenário, aí um diálogo, depois descrevendo de novo. Acho que é por isso que o filme fez tanto sucesso e os diretores não tiveram muito problema, porque já tá tudo tão descrito no livro que o cenógrafo só teve que montar o cenário. Exatamente. Aí só ficou. Aí ele põe tudo que tá descrito lá e agora bota os diálogos, mas não consegui terminar tipo dos Anéis, não. Tipo, vamos aproveitar, a gente já tem tudo descrito ali, não precisa nem correr atrás de como vamos fazer o cenário, só copiar a ideia e sucesso. Eu já sou mais time Harry Potter mesmo. Todo ano eu leio os 7 livros. Nossa, eu tenho uma questão, assim. Tem gente que tem isso com lugar. Eu tenho isso. Não, filmes nem todos. Tem alguns que eu assisto vários. Agora, livro, a não ser que seja uma coisa assim, científica. Uma coisa assim que. Pô, isso aqui, tipo, por exemplo, tem um livro. Ele fala, inclusive, sobre a metodologia ágil, que ele fala sprint a sprint, erros e acertos. Esse é um livro que, muito provavelmente, depois de terminar, eu vou precisar ler de novo, porque é um livro que eu tô lendo para entender realmente, né, a questão lógica ali por trás da metodologia ágil,
ágil, das sprints, que são os prazos, né, e tudo. E os prazos de entrega de uma demanda e tudo, né? Quais são os erros comuns que o pessoal comete nas sprints, quais são os acertos importantes a se ter durante, né, e tal. Então eu vou ter que ler de novo. Mas geralmente eu não gosto de ler de novo um livro que eu já li. É normal. Mas eu só faço isso com o Harry Potter mesmo. Eu gosto da história dele, sempre leio. Mas com os outros eu leio uma vez só. Filmes ultimamente tá bem raro eu reassistir um filme. Eu reassisto só alguns. E me perdoem, porque é desvalorizado, né? Mas eu assisto os brasileiros, Se Eu Fosse Você, o 1 e o 2. E eu sempre reassisto Minha Mãe é uma Peça. Quando o Paulo Gustavo morreu, uma parte de mim morreu junto, assim. E eu sempre reassisto eles. Mas, fora isso, eu não reassisto mais nenhum, assim, eu acredito. Não reassisto. Pra falar que eu não reassisto, eu reassisti o Divertidamente 1, porque ontem eu assisti o 2. Então, tô eu querendo precisava assistir relembrar. o 2 também. Olha, super recomendo, viu? Eu assisti como movie reading. Eu particularmente gostei da experiência, né? Eu consegui usar a audiodescrição, eu consegui sincronizar o arquivo da audiodescrição com o filme, porque quando a trilha sonora do filme começa, ele já começa a descrever automaticamente. Aí eu coloquei lá pra sincronizar e tal, então não teve aquele negócio de eu fui com meu irmão, mas tipo, não teve aquele negócio de eu ficar, o que tá acontecendo? Só teve uma hora que eu perguntei o que o Raiva, que é a emoçãozinha vermelha lá, disse, porque eu tava prestando atenção na audiodescrição e ele falou um negócio, e como ele é muito engraçado, eu não gosto de perder as falas dele. Peguei e perguntei pro meu irmão, o que ele disse mesmo? Aí meu irmão, isso. Eu falei, não, porque eu tô ouvindo a audiodescrição e não ouvi o que ele falou. Mas fora isso, eu achei bem legal o recurso, super recomendo. Tá tendo bastante filme lá nos cinemas, além do Divertidamente 2. Sim. Agora eu lembrei da experiência de quando eu fui no cinema com a minha prima assistir Vingadores, o Ultimato. Aí por assistir o 3D, ela me perguntou qual óculos lá eu queria pegar. Eu falei, tanto faz, eu não vou. Eu só vou usar o óculos pra dizer que eu tô ouvindo, que eu não vou ver nada. Cara, o meu pai fez isso comigo. Foi na primeira vez a gente foi ver cinema 3D, foi os 4. Foi eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E eu tô vendo enfiar um treco no meu rosto. Eu falei, que é isso? Ué, o óculos 3D pra você. Eu falei, pra mim não vai ter diferença nenhuma. Não tem pra que isso, né? Aí o pessoal ri que quando eles às vezes dão uma dessa, mas eu nem ligo não, é normal, a gente descontrai. Não, eu também dou muita risada, acho engraçado. Aí a minha mãe, não, filha. Não, a melhor foi a minha mãe, assim, ela super empolgada. Ela, não, filha. Porque com o óculos, tipo, se um cara correr lá, você vai sentir a cadeira correndo. Eu falei, mãe, isso acontece. É pra quem olhar pra tela. Eu não vou olhar pra tela. E mesmo se eu olhar, eu não vou ver nada. Então, tipo, eu não vou fixar o olho ali. Acontece com quem vai fixar o olho. Ai, gente, mas eu dou muita risada. Não, e o pior é que eu fiquei com óculos o filme inteiro. Por quê? Não sei. Eu também. Eu fiquei pra dizer que eu troquei com óculos. É legal ficar com isso aqui no olho. Não, e vou detalhe, usar óculos 3D aqui. Não, e detalhe, na época eu ainda usava óculos. Hoje eu não uso mais, mas eu usava óculos de grau mesmo. Porque eu tinha uma percepção de luz. E aí o doutor tinha uma esperança de, enfim, eu estimular e reconstituir. Mas, enfim, acabou que depois eu falei pra ele, doutor, quer saber de uma coisa? Eu até perdi, de fato, inclusive. Eu tinha percepção de luz no olho direito, perdi o ano passado. Falei, olha, não vai mais funcionar. Eu tô gastando dinheiro que eu poderia estar viajando, poderia estar curtindo, ou até investindo na minha educação, eu tô gastando com óculos de grau. Na boa, não. E aí eu parei de usar, mas na época eu tava usando, e aí eu coloquei o óculos 3D por cima do óculos de grau. Pensa que lindo que ficou. Imagina a cena! Sabe? Eu falei, meu Deus, cara. Mesmo se você conseguisse ver lá, pronto, comprava aquele óculos e não devolvia mais, não. Pronto, né? Não, ia ser perfeito. Se eu olhar ali na janela, o povo parecia que tá bem aqui perto de mim, ia ser tudo. Ai, gente. Mas é maravilhoso. Eu dei muita risada nesse dia. Eu até tirei foto com esse negócio. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo com esse negócio? E um óculos de grau por baixo, cara. Igual a mim, só outra de mim. Meu Deus. Sim.
Foi bem legal aqui o nosso papo, gostei bastante. Nossa, o tempo voou aqui. Eu acho que até agora esse é o episódio que teve mais tempo. Mas espero que você volte aí Realmente. mais vezes, que acho que ainda tem muita coisa pra gente Ah, conversar. Acho que a gente só arranhou a superfície. ai, muito obrigada, Will. Olha aqui, convida não que eu apareça, hein? Você me Ah, conhece, você já tá me conhecendo, já tá ah, sabendo como eu sou. Sou lerda, menina, eu apareço. eu E foi um convido sim. prazer, realmente. E espero aí que a nossa parceria dure bastante tempo, que a gente, né, consiga somar um com o outro aí, a gente com o pessoal. Uhum. E é isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Isso aí, gente. Aí, se a Gabi tiver LinkedIn e quiser compartilhar tudo, eu deixo aí o link depois pra vocês seguirem ela lá. Tudo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante. Se você é novo por aqui, né, você já sabe como o YouTube funciona. Deixa o seu like pro YouTube entender, né, que esse conteúdo é relevante e fazer a chegar a mais pessoas, né? Porque isso é um tipo de conteúdo que realmente tem que chegar a mais gente. Se inscreva também aí para você ser notificado quando tiver um episódio novo aqui. E é isso, gente. Nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Foi um prazer, Will.